e menos descentralizada. Ou melhor, mais descentralizada. E aí, mister? Mister chegou aqui. Tudo bom? E aí? Tudo bom? Bom? Bem? Chegou atrasado, mas chegou. Tu pegou o Uber errado? Poxa, pessoal, cheguei 2 horas da tarde em São Paulo, dei um passeio com a patroa, daí eu coloquei o endereço É. e não coloquei o lugar. Fui parar lá em Guarulhos. Ah, foi Guarulhos? Guarulhos, né? Fui parar lá. Era Rua Augusta, lá em Guarulhos. Lá tem também Rua Augusta. Então, na próxima vez... Ah, aqui é Vila Mariana? Não, nada a ver. Não, Não, aqui não, né? Aqui é Consolação. Ué, eu tinha visto Vila Mariana naquele print que tu mandou. Então, eu te mandei... Vila Maria. Eu te mandei... Ah, é Vila Maria? deve ser Ah, Vila então pera- Maria. Ah, eu, deixa eu ver. te mandei o print Tu me mandou aqui, peraí. trazendo pro lugar certo, né? Faz Não, parte. Vila Mariana, pô. Vila Mariana? É, Vila Mariana é perto. Aqui. é. Barra Funda, Vila Mariana, sei lá. Cheguei. Não, mas peraí, é Vila Mariana. Ah, isso aí, São Caetano do Sul. Bom, enfim. E peço desculpas Não, pela demora, tranquilo, pelo pô. atraso. Não, aí, né? Mas deu Mas certo, vai ter hein? Graças a Deus Vai estamos ter aqui. que pagar o lanche pra nós. Chegamos cedo aqui Chegamos em São cedo. Paulo. Com a Chegamos patroa, cedo e atrasamos. e atrasamos. Cadê a patroa? Tá aí, não? Tá ali, cadê ela? Ah, Tá legal. ali, era pra estar sentada ali. Show, Senta ali, mulher. Senta pra eu te ver ali, poxa. show. É, o que a gente falava? Não, entre Solana e Ethereum. né? Solana e O que você vê, Ethereum. as Tá, duas então vamos lá. As duas são plataformas para contratos inteligentes, tá? Ethereum, ela tem uma roupagem mais comunidade. Ela é, na minha visão, mais descentralizada. Não é descentralizada, mas ela é mais descentralizada do que a Solana. E ela tem uma comunidade muito maior de desenvolvedores e de galera usando e tudo mais, tá? Rede Solana, ela é um pouco mais centralizada, ou bem mais centralizada na minha visão. E ela tem uma roupagem muito mais empresarial. Ela é mais startup, mais empresarial, tá? Qual que é a grande diferença de uma para outra? Uma, você tem mais tempo testada, que é Ethereum, tem muito mais gente que testou, muito mais tudo sendo testado, contratos, aplicativos, tudo mais sendo testados. Outra tá meio que, não vou dizer começando agora, porque ela já existe aí bons anos, mas ela tá começando a tracionar agora. Qual que é a grande diferença de uma para outra? Solana para Ethereum. Solana, ela por ser mais centralizada, na minha visão, tá? Ela é mais barata. Então hoje você roda uma transação dentro da Solana com um centavinho, assim, ó, no singular, centavinho. Na rede Ethereum, você não consegue hoje fazer qualquer paulada, cara. Tem momento que chega $70, $80 pra você fazer uma única transação, que na Solana é centavinho. Só que, por que na Solana é centavinho? Porque ela escala mais, porque ela é mais centralizada. Não tô dizendo que o Ethereum seja descentralizado, não é isso que eu tô falando. Né? A hora que o pessoal tirar os cortes, aí fala, Felipe, fala que... Não, calma. Felipe... Mas de 0 a 10, eu entendo que a Ethereum é, sei lá, 6,5 descentralizada. A Solana é 4, saca? Entendi. Na minha visão, é uma empresa. E aí nós temos o token ETH e o token Sol, né? Falando em assimetria, eu acho que o Ethereum ainda tem muita assimetria. Ele pode bater os 10k que o pessoal Cara, fala tanto o lá. meu alvo pro Ethereum, não quer dizer que seja nesse ciclo, tá? Sim. O meu alvo de futuro pro Ethereum é mais de $30 mil. Médio e longo prazo, né? Não, longo prazo, longuíssimo, né? Nós estamos falando de 1 para 2 ciclos para frente. Não, 30 mil. Esse é meu alvo. Forte, hein? E Abaixo a disso eu não vendo. Solana? Cara, a Solana, eu tenho pouca Você Solana. carrega só pra fazer uma especulação Eu ali. carrego pra fazer uma especulaçãozinha, uma coisinha. Eu tenho pouquinho a Solana. O que vier tá bom, o que vier tá lucro. Eu peguei no mergulho, né, que ela teve o ano retrasado, mas não peguei no fundo. Eu peguei no ano passado. Eu peguei Solana a $70. Nossa. Eu comprei algumas pouquinhas Solaninhas a $70. E hoje ela tá o quê? 160, ou seja, cresceu aí $90 cada uma. Mais que dobrou o valor. Então tá bom, tá bom. Tá no lucro. E sua visão, mister, sobre Ethereum e Solana? Ethereum. Ethereum. Felipe costuma Tá falar assim, fazendo né? a linguinha, né, Ethereum? Ethereum. Eu falo Ethereum. Eu também. Bom, Ethereum. nesse ciclo agora que a gente está vivendo, em 2022 eu comecei a montar uma carteira. E eu tinha algumas opções ali, porque diferentemente do Felipe, que eu ouvi ele falando que 95% do portfólio dele é Bitcoin e o restante é shitcoins, comecei no mercado em 2014, eu tinha uma opção, mercado brasileiro ou mercado americano. Então em 14 eu já tinha comprado Bitcoin. Bom, hein? Então, de 14 para frente, era só Bitcoin, o Ethereum ali mais ou menos, mas era tudo full Bitcoin. 18, por causa dele, eu comecei a acompanhar muito mais o mercado e tá investindo em outras coisas também. Porque daí tu comentava, falava ali, então hoje Quer dizer, também... a culpa é minha. Tu comprou shitcoin, a culpa é Não, minha. Bitcoin e Ethereum. Bitcoin e Ethereum. Agora, para esse ciclo, eu tinha a opção de Ethereum e mais algumas outras ali, mas quando eu montei essa carteira, Solana tava com problema, que foi em 22, então Solana teve o problema da FTX, travava bastante, tanto que agora a gente ainda não trava, fala, né? mas ainda trava. Ainda trava. Então, naquela época eu comecei a montar a carteira, ninguém falava bem de Solana.
Se for falar em relação à simetria, eu continuo com o Ethereum e deixo o Solana um pouco de lado. Mas, isso, ela valorizou sim, mas quais foram os motivos que ela valorizou? Então, tem muito isso. Ela escalou bastante por causa dessas meme coins, por causa desse hype. Sim. Os airdrops também Muito tiveram airdrop. muito airdrop por causa dela. Então, eu não vi sentido de colocar Solana na minha carteira justamente por causa disso. Então, eu continuo com o Ethereum e é legal, poxa, ouvir você falando ali 10 mil, 30 mil, há uma expectativa também de eu estar segurando mais. Então, eu acho que Ethereum ele A tem culpa é minha muito de mais... novo. Vai rodar por minha causa. Se der lucro, Mister, tu manda der lucro, um Pix pra nós. Se der lucro, É. nos próximos 5 ou 6 bitsamps que tu fizer, a É. gente vai estar lá e eu vou comentar contigo, Show de poxa. bola. Então, assim, eu acho que a gente sabe que é centralizada as duas, não tem como, é inegável isso, mas eu acredito muito mais no Ethereum do que Solana, porque a gente não sabe até quando vai continuar esse hype de meme. Vai que cria uma outra moeda É. com uma taxa de gas menor, aí o pessoal começa... Tanto que agora, há pouco, esses dias, teve o token da Tom lá, né? Teve, As memes pô, da Tom. Então, a rede do Telegram também, ela tá hypando bastante. tá Então, hypando, é. isso me deixa um pouco meio preocupado em relação a Solana. Então, é Bitcoin e Ethereum, e o restante ali a gente deixa em off. Mas o Bitcoin, o Ethereum que você tem é que nem eu faço, que é tipo assim, o dia que ele valoriza muito, é pra tentar ter mais Bitcoin ou não? É pra ter Ethereum É mesmo? isso, é isso. É pra tentar ter É mais isso. Bitcoin. Porque quando eu comecei, Felipe, em A 14... gente fala isso, os maximalistas ficam loucos. Quando eu comecei em 14, eu tinha duas opções: B3, mercado brasileiro, ou mercado americano, e Bitcoin ali. Sim. Só que meu tio, ele falou uma frase pra mim que eu nunca mais esqueci: filho, se tu consegue fazer grana em dólar, vai trabalhar, vai fazer grana em dólar. Então eu optei por mercado Faz americano sentido. e Bitcoin. 18, daí que eu comecei a olhar com mais profundidade as outras moedas. E até o Felipe começou a falar mais, porque não tinha muito conteúdo, não tinha muito material falando a respeito disso. Então, assim, tudo que eu faço, e eu também sou trader também, acabei chegando aqui, eu sou trader, eu sou investidor e crio conteúdo também, que nem o Felipe ali. Então, todo o dinheiro que eu faço é tudo basicamente para pegar e comprar mais bitcoins. Tanto que, por exemplo, 2026, teoricamente, pelo menos o passado, nos disse que o Bitcoin tem uma correção de 60% a 70%. Vai acontecer? Não sei, não dá para cravar. Provavelmente Mas, vai, hein? então, o passado nos diz que isso já aconteceu 3 vezes. Então, assim, tudo que eu fizer de lucro com os meus negócios, com o canal do YouTube, com o meu trade, com a minha carteira, é para comprar Bitcoin no final. Sempre comprar Bitcoin. Agora, qual vai ser a estratégia que eu vou estar fazendo para estar comprando Bitcoin, já que a gente tem mais ou menos essa noção que ele, vamos lá, corrigir 60%, 50%. Apesar de que a gente não sabe como é que os Sim. ETFs vão comportar, estar fazendo, vão se comportar. Então, basicamente, eu preciso analisar e ver, mas no final vira tudo Bitcoin, bicho. Vira tudo eu sou Bitcoin, dessa Felipe. ideia também. Mas Porque a gente sabe, né? Bitcoin, e pelo menos é assim que eu falo. O Felipe chegou a explicar, colocar na carteira, na OneKey, tudo certinho. E eu recomendo vocês colocarem na carteira de vocês o Bitcoin, porque se tiver na corretora, esquece. Verdade. Por vai mais ser que você tenha parceria, eu também tenho parceria com a Bybit, a gente sabe que corretora não é carteira. Sim. É compra, Compra. faz ali as suas compras e joga para uma carteira. Verdade. Independente de qual for, apesar que não, se a gente for ficar falando, tem que ser na OneKey. Não, tem que ser na OneKey, Tem pô. que ser na OneKey, ser na pelo OneKey, menos claro. a gente sabe a procedência e se der problema a gente fala com o Felipe Já sabe ali. com quem cobrar. Já sabe com quem falar ali. Então, assim, Bitcoin sempre vai ser a opção final minha ali. E eu sempre, aquilo que eu havia comentado é, Bitcoin é a única moeda ou é o único ativo que ninguém consegue tirar de você. Pronto. Por isso que eu gosto de Bitcoin. Eu comecei a comprar Bitcoin justamente por causa disso. Não, ele é inconfiscável. Ele é Se inconfiscável. tiver na tua carteira, é inconfiscável. Até- Não tem no que tu faça. Até você comentou um pouquinho ali do Ethereum, do Vitalik ali. Se der algum problema, se dá algum Tá BO, meu ligado amigo, na... é um Tá ligado telefonema, no é Uber um, ali, ó. é um Porra, tap ali, é. pega a carteirinha sua e bloqueia. Então, por isso que eu gosto do Bitcoin. Por mais que eu saiba que ele, no passado, já aconteceu essa desvalorização de 60%, 40%, é só montar uma estratégia para estar fazendo um DCA ali, para sua carteira ela ficar balanceada no futuro. Bitcoin a gente sempre vai ter que comprar, não tem como. Não tem Proteção. Não tem como parar de comprar Bitcoin. Não tem como, cara. Proteção. Mas e no dia a dia, assim? Porque assim, eu vejo galera. Eu tô acompanhando, né? Eu gosto de investir também em ativos que vão gerar fluxo de caixa pra mim. Fluxo de caixa, pra quem tá acompanhando aí, é dividendos, galera.
Então eu invisto lá, vai em algumas ações que pagam dividendos e tal, ali tô montando uma carteira. Então, daqui a pouco eu tô recebendo 3 mil, 4 mil, 5 mil, então eu tenho um fluxo de caixa mensal chegando na minha carteira, né? Com o Bitcoin, qual que é a estratégia de vocês na estratégia, qual que, tipo assim, pô, Luan, eu tenho alguma estratégia que eu consigo rentabilizar o Bitcoin aqui e tal. Sim. O que vocês fazem Cara, tem um negócio chamado DeFi, né? Que são as Sim. finanças descentralizadas. Que também de descentralizadas a gente bate muito nessa tecla, né? De descentralizado não tem muito. Talvez o nome ideal que a gente deveria chamar são finanças on-chain. Falo isso sempre pra turma lá e tal. Mas enfim, é um nome que pegou. São as finanças descentralizadas, o DeFi, né? O que consigo fazer no DeFi? Eu consigo trabalhar o meu dinheiro. Por exemplo, hoje você tem plataformas de empréstimo que eu posso dar o Bitcoin como garantia. Então, Legal. vamos supor, eu tenho o hold de Bitcoin, correto? Fui lá, deu uma quedinha, comprei Bitcoin. Eu consigo pegar esse Bitcoin e coloco como colateral numa plataforma de empréstimos de contratos inteligentes, por exemplo, a Aave. Tem outras, Aave, Compound, Venus, Morpho, tem uma cacetada. Eu posso deixar lá como garantia e pegar alguma coisa emprestada. Por exemplo, eu posso pegar stablecoin emprestada, certo? Então eu deixei um Bitcoin como garantia. Se o Bitcoin cair, eu continuo com o meu Bitcoin. Se o Bitcoin subir, eu continuo com o meu Bitcoin. Valorizado ou desvalorizado, eu continuo com ele, não precisei vender. Eu não preciso me desfazer dele. E eu pego, por exemplo, o stablecoin e consigo fazer trade, consigo fazer pool de liquidez, consigo fazer empréstimos. Tudo que você tem hoje nas finanças tradicionais, no TradeFi, né, no TradFi, você consegue trazer para as finanças descentralizadas. E você consegue lucrar com isso sem intermediários. Ou seja, o lucro é teu e é verificável, porque está na blockchain. Tudo que tá na blockchain, tu roda um scanner e tu vê tudo o que aconteceu com aquele token, com aquela carteira, com aquela pool de liquidez, etc. Então é uma coisa que eu faço. Inclusive, eu tenho uma estratégia que eu chamo de montinho montão. Eu consigo... tá até comentando aqui. Eu consigo comprar Bitcoin. É bom ou não é, Eu mister? faço, montinho montão e pagando conta. E cara, tem uma estratégia que o Bitcoin paga suas Conta contas. aí. Eu não vendo Bitcoin e pago minhas Eu contas. faço. Qual que é a mágica? Ah, tem que seguir lá no Bitnada lá. Tem que seguir. Porque DeFi do zero a renda DeFi passiva. do zero a renda passiva. Porque a gente consegue fazer algumas estratégias e trabalhar a cripto, entendeu? Sim. E sem me desfazer. E aí é onde o maximalista morde a testa. Porque o maximalista... Bravo, eles ficam bravos, porque o que acontece? O maximalista, quando ele precisa vender, dá uma dor de barriga, ele precisa vender, o que ele faz? Ele vende o Bitcoin e dumpa o mercado. Sim. Não é isso? Isso mesmo. Tá? Se eu não tenho real, eu não tenho de onde tirar, me deu uma dor de barriga, eu preciso vender, eu só tenho dinheiro ali no Bitcoin. Me deu uma dor de barriga, eu preciso vender. Dumpei o mercado. Quem utiliza o DeFi não dumpa o mercado. Quem utiliza DeFi colateraliza o Bitcoin, que muita gente pode falar empréstimo, mas talvez o nome certo seria penhor, empenho, alguma coisa do tipo, Sim. tá? Mas você penhora ali aquele Bitcoin, por exemplo, e você pega alguma coisa, resolve. Por exemplo, a casa que eu construí, Luan, boa parte da casa que eu construí foi dessa forma. Eu coloquei Bitcoin como colateral, peguei dólar, stablecoin emprestado, trouxe para reais, paguei o pedreiro, paguei o bloco, paguei as coisas. E conforme eu for ganhando e trabalhando, eu repago essa dívida em dólar, esse USDT, o SDC que eu peguei, que seja, e recupero o meu Bitcoin. Ou seja, eu não precisei vender. Se eu tivesse construído minha casa sem o DeFi, eu teria que vender Bitcoin. Caramba. Porque eu tinha o dinheiro para fazer, só que tu sabe como é que é, né? Na obra, na metade da obra, num terço da obra, toda a projeção de dinheiro ela foi embora, né? Tudo que você tinha, tudo que o orçamento que o arquiteto deu foi embora. Pior que assim E mesmo. eu Não é ouvi uma assim? frase legal. E o pedreiro já foi embora ali também. Não, o pedreiro já quer sexta-feira, ele quer o dele. E eu ouvi uma frase legal do engenheiro: obra tu não termina, obra tu desiste. Obra tu É. desiste, pois é. E aí, cara, eu fiz minha casa, boa parte da construção da minha casa foi feita dessa forma. Ou seja, eu não vendi Bitcoin, eu não dumpei o mercado. Eu não botei na corretora e soquei a penha nela, não. Deixei lá e agora eu tô pagando. Conforme eu vou trabalhando, vou ganhando uma coisinha aqui, vou vendendo minhas carteirinhas. Eu vou lá e vou pagando aos poucos, sem pressa. E detalhe, no DeFi, cara, os empréstimos no DeFi não tem valor mínimo, não tem valor máximo, não tem dia para pagar boleto e não tem limite. Então, por exemplo, tu vai pegar hoje um empréstimo no Bradescão. Ah, vou comprar um microfone aqui. Tu vai no Bradescão, quanto custa o microfone? Sei lá, 5 mil. Pega 5 mil emprestado. Hoje é dia 22 de novembro, tem uma parcela para pagar. Sim. 22 de dezembro tem uma parcela para pagar. No DeFi isso não existe. Tá lá, cara. Tu deixou um ativo como Bitcoin como garantia, tu vai pagando como tu puder. Obviamente existe um jurinho, né? Então não é Sim. só não pagar, tem um jurinho. Mas depois você vai pagando e resgata o Bitcoin. Em tempo real, cara. Caramba, Isso que legal. é muito louco. Isso é muito louco. Cara, depois que eu descobri o DeFi, ali meados de 2020 para 2021, cara, não vende mais Bitcoin. Não existe mais vender Bitcoin. Vender Bitcoin é coisa de maximalista. E quando precisa de dinheiro, vai dumpar o mercado.
A Então- gente colateraliza o Bitcoin Então os maximalistas, eles são os que fazem o mercado cair. também. Eles são os mais carrancudos. Eles, Eles são carrancudos. eles são. falam são. que é bom pro Bitcoin, mas eles que, na verdade, Quando precisam vender, né? Né, quando Vamos ser precisam justos vender. aqui, a maioria dos maximalistas não vende. Mas assim, se você precisa. Se não tem de onde tirar e te dá uma dor de barriga, como é que tu vai fazer? Não tem como. O cara não vende tem Bitcoin, né? como, É. Mas é aquilo que você acabou de perguntar, né? Veja, Luan, eu não tô dizendo que eles vendem porque eles gostam de fazer lucro em real. Eu tô Tá falando certo. que eles vendem quando eles não tem mais de onde tirar, né? era uma boa headline e você me quebrou. Quebrei a headline. A necessidade. Se a Os gente- maximalistas vendem Bitcoin para ganhar real. Mas Até porque se não tivesse venda também, o mercado ele subir em linha Sim, ia reta. subir em linha né? reta. ia ser bom, hein? Subir em linha reta. Dependendo da onde que você entrou, sim. Apesar que tu falou agora que eu tava escutando no carro lá que 95% das carteiras tá positiva, né? 95% das carteiras Apenas estão em lucro. 5% tá negativa, né? É menos 5, que é 95,2. Então, tipo, é 4,8% Lindo. das carteiras Lindo. estão negativas. E, meu, eu queria fazer uma pergunta para vocês aí. Você que tá do outro lado aí. Em 2025 vai acontecer algo que muita gente diz que é terrível, que vai ser a implementação do Drex, né? Eita, coisa O boa. Drex é a CBDC brasileira, né? Drex vai ser o real digital lá. E várias outras nações estão começando a implementar, né? França, nos Estados Unidos eles já cancelaram, deu uma treta lá, ninguém quer. Pro Estado isso daí é muito bom, né? Porque o Estado consegue arrecadar mais, consegue ver onde você está gastando. O que vocês enxergam aí sobre o Drex? Ele é terrível ou é maravilhoso? O que vocês têm estudado sobre o Drex aí tudo? E a gente pode fazer esse bate-papo aí. Você começa, depois você passa pro Mister. Legal. O Drex, ele é maravilhoso pro Estado, né? Pro governo. O Drex é maravilhoso pro governo. Por quê? Porque ele vai passar a ter um dinheiro. Na verdade, já tem hoje. O Pix já funciona como o Sim. real digital, né? Já funciona como uma CBDC. Eles vão usar o mesmo banco de dados para fazer isso aí, filho. Vai Exato. passar de um pro outro. E aí o que acontece? Você tem o Drex, que é um aplicativo, né? Uma aplicação de controle social que, de quebra, vai ter ali transferências gratuitas, porque não existe nada gratuito, alguém vai pagar essa conta, transferências instantâneas, né? Como é o Pix e tal, né? Só que no final das contas, o que a gente tem é controle social. Então, o que é o controle social? Teve um carinha do Banco Itaú, um diretor, né? Eu não vou lembrar o nome, mas um diretor do Banco Itaú, tava num podcast. Eu mostrei isso até no canal, sei lá, mês passado, início desse mês. E ele dizia, né, como que funcionaria o Drex se já tivesse sido implementado na época da pandemia, daquele fica em casa e todo mundo ficando em casa. Sabe o que ele falou? Sabe o cara do Itaú que faz parte do consórcio do Drex? Sabe o que ele falou? Interessante isso. Ele falou o seguinte, olha, se a gente tivesse hoje na pandemia com o Drex instaurado, a gente poderia pegar o caboclo e a gente faz um limite de local que ele pode gastar esse dinheiro. Então ele mora aqui nessa casa, tem um raio de 5 quilômetros que ele pode gastar aquele dinheiro. Passou daquele raio, não pode gastar. O dinheiro ia ficar ali. Ou seja, o cara é obrigado a ficar em casa, ou seja, o dinheiro passa a ter programabilidade. E isso é muito perigoso. Cara, não é que isso é muito perigoso, isso é criminoso. O Estado poder programar teu dinheiro, porque começa assim, cara, ó, agora numa pandemia, só pode ficar com o teu dinheiro 5 km de raio. Daqui a pouco é o seguinte, olha, o dinheiro, se você tá com ele na tua poupança há mais de 6 meses, você vai perder essa validade. Ou seja, Você gasta ou você perde. ou seja, A gente precisa aquecer a economia. você vai aquecer a Sim. economia, e isso significa mais imposto para o Estado, porque ele cobra, além da inflação e do imposto de renda, o Estado ele cobra no consumo. Ou seja, ele pode fazer com que não tenha mais poupadores, não exista mais poupança, porque você vai ter que usar o dinheiro, porque se você deixar parado na poupança, você perdeu. Eu não tô dizendo que isso vai acontecer, mas a gente tá abrindo brechas para que isso aconteça. E a gente precisa começar a pensar a médio e longo prazo em relação a isso aí, né? Porque em vez do governo querer dar estímulos, se isso tá já validado, funcionando, eles não precisam mais fazer isso. Tu é obrigado a gastar 30 dias, automaticamente eles já vão ter um cadastro, um controle ali de qual é aquela renda mensal, diária daquela região, e provavelmente vai ser horrível, terrível. E aí tu isso. imagina, você pode ter hoje um desafeto político que não goste do Luan, né? O Luan votou no A, o Luan votou no A, e o político que tá no poder é o B, o ministro é o do B. Ele pode simplesmente olhar pro Luan e falar assim, não, acabou o seu dinheiro. Ele deleta o teu CPF ou o teu vínculo com dinheiro. Você não pode mais usar, o dinheiro é congelado, ele congela o teu dinheiro. Ah, Felipe, mas você tá falando um caso isolado, você tá falando, mas sempre é isolado.
né? Sempre é isolado, sempre começa de forma isolada e o negócio vai crescendo, E vai pode escalando. ser você amanhã. E pode ser você, porque você fala assim, não, mas eu sou PT, pô, sou PT, não vai acontecer. Mas daqui a pouco sai o PT, entra o Bolsonaro, e tu pode ser desafeto do outro cara que tá lá. E ele pode querer congelar a tua carteira. Então, velho, o Drex, por que o governo quer esse dinheiro programável? Por que ele quer? Qual que é o motivo que ele quer? Por que ele quer ter um dinheiro que ele aperte um botão? Porque ele quer ter controle sobre as pessoas. Não tem nada que você fale Eles que tão não querendo tem tirar esse até argumento. o papel já, né? Cara, Eles é querem isso ter é chato. controle sobre a população. Eles querem ter controle Se sobre a você população, for eles querem no banco rastreabilidade. hoje, querer rastreabilidade. tirar 20 mil, 30 mil, você precisa avisar 24 horas antes. Pois Então, já é assim, é. já. Ó, a minha esposa foi esses dias, ela foi no Poupa Tempo. Até contei isso na live hoje cedo. Ela foi no Poupa Tempo. Pra quem não tá ligado, o Poupa Tempo é um lugar aqui em São Paulo que você tira documento, vai na prefeitura, tudo num único lugar, né? Acho que toda cidade ou quase todo grande centro tem. E aí a minha esposa tá renovando a carta de carro, né? A CNH. Aí chegou lá, tal. A última vez que eu renovei a minha carta, e a minha esposa também, a gente pegou direto lá no Detran, dentro do Poupa Tempo. Agora vai pra sua casa. Por que eles querem mandar direto pra sua casa e não botar lá? Porque é muito mais barato eles pegarem aquela penca de CNH que eles fabricam todo dia, né? Que eles renovam da galera, e trazendo um único local, você vai lá e pega. Por que eles querem mandar pra tua casa? Eles querem. Quer saber seu Eles querem endereço? saber teu endereço, velho. Atualização de É cadastro. atualização de cadastro. É. É o Estado trabalhando pra poder tirar a tua privacidade. Porque é um documento, você não vai mandar pra casa de um vizinho, você vai mandar pra sua casa, ninguém vai mandar sua própria, entendeu? Então a gigantesca, 99%, sei lá, se dá pra ter essa estatística, todo mundo vai mandar pro seu próprio endereço. Ou seja, eles estão cruzando base. E começa assim, Lua. Começa assim, ninguém percebe. Alguém vai no chat e vai falar assim, nossa, mas que... São loucos, Que né? loucos, Que é. loucura, Que mas loucura. Aí chega 1990, o Collor fala assim, agora eu vou deixar 50 na conta de cada um e é confisco geral. Aí o cara vai falar assim, nossa, não é que aqueles paranoicos lá do Bitcoin estavam certo? É isso, cara. Não, e uma coisa você falando isso daí, né? Tem pra você ver, quem é que tem esse dinheiro aí? Quem é? A China. A Isso China aí. tem o score social, Score pessoal. social. Então, O score social, pra quem não sabe, tá aí do outro lado, é tipo assim, você é contra, ou você faz alguns comentários ácidos contra o governo que tá lá. Ele fala assim, Luan, você fez um comentário, você tá muito antidemocrático Muito saidinho. fazendo comentário. Seguinte, você não vai poder mais comer filé mignon, você vai comer só a 100. Seu score social diminuiu. Ah, você quer ir pra praia? Não, você não pode comprar passagem pra praia. Ele começa a fechar o cerco pra quem é contra. Então imagina aí, isso daqui, a situação do país já tá que eu tomo cuidado pra falar alguma coisa, porque o canal é minha fonte de renda aqui, né? Então eu já tomo muito cuidado pra falar aqui. Imagina daqui 5, 10 anos pra frente. Você, eles pegam e falam assim, você que tá aí no seu serviço, fiquei sabendo que você tá falando mal de tal pessoa. Começa assim, né? Pra você ter uma noção, na pandemia, tinha gente denunciando outras pessoas que estavam sem máscara. Pois sim. é. Olha que A loucura. galera mais antiga vai lembrar do fiscal do Sarney. Não tinha os fiscais do Sarney? Tinha os O fiscal do Sarney. E a galera que fica denunciando um ou outro aí. É isso aí, cara. Então você vê, a própria população acha que é bom. Aí o pessoal fica assim, quem não deve não teme. Coloca lá uma câmera lá na sua casa, vive no Big Brother pra você ver. É isso aí. E até Né? em relação, isso que você comentou agora, em relação ao Drex, eu ouvi o podcast do Alan Gani falando. Basicamente, o Drex, se isso for implementado, em vez vamos falar do sistema, que eu acho que é mais fácil pra gente não ter problema, em vez do sistema demorar 5, 10 dias pra te bloquear, ou vai pra ser na te dar hora. um bloco, é questão de É minutos. na hora. Manda um documento pra cá, manda um documento pra lá. Em vez de ele ter esse trabalho todo, com o Drex ativado, com o Drex funcionando, é questão de É na minutos. É na hora. E sabe o que é Minutos, foda? segundos. Sabe o que é o foda disso? É o seguinte, é uma coisa que todo desenvolvedor fala e é muito verdade. Ele não vai vir agora com esse controle social. Não adianta a gente achar que no primeiro momento ele já vai vir bloqueável, programável, você vai ter X tempo pra gastar. Não, é uma coisa que vai aos poucos. E assim, é uma coisa que todo programador fala, que é o seguinte, todo hacker vai falar isso daí. Se tem no código, será usado por alguém em algum momento. Então assim, no código, não, o verdade. presidente agora é um cara paz e amor, ele não vai bloquear Não, meu por que ele dinheiro. vai fazer Por que ele vai fazer isso? Mas tudo bem, daqui 4 anos ele pode sair e entrar outro. Daqui 8 anos, daqui 20 anos pode entrar outro cara. Eu falo assim, agora eu vou apertar um único botão e cancelar o CPF de todo mundo. O CPF não, desculpa, cancelar o Drex
de todo mundo, ou o Pix de todo mundo que votou contra mim. Meu Deus, já Ó, passou? nós já tivemos notícia, não consigo apurar se é verdade ou não, mas eu vi notícia que, lembra do banqueiro Gedel Vieira Lima? Lembra. Você lembra que 50 milhões de dólares, né? 52, 50 de reais, né? 50 milhões de reais É. e tal. Você lembra que foi uma denúncia. Ele já pediu pra saber quem foi o denunciante dele. Caraca. Pode procurar aí nos portais de notícia. Ele já tá querendo saber, depois de 10 anos, sei lá quanto tempo faz esse negócio do PT aí, Então, ele tá querendo saber quem foi que denunciou ele. Ou seja, por que você quer saber quem te denunciou se você cometeu um crime? Ele quer ir atrás, é retaliação. Então, essas coisas, se elas forem previstas, e o Drex vai deixar isso previsto, cara, vai ser um inferno pra população. Quem não tá conseguindo ver isso, cara, vai sofrer. É por isso que eu digo, Luan, se o cara não tiver Bitcoin, eu falei no início, falei já umas 2 vezes, o Bitcoin não é um ativo pra você ganhar dinheiro. O Bitcoin é um ativo para a hora que o calo apertar, você tem um dinheiro que o Estado não confisca, que o Estado não rouba, que o Estado não cata de você. E até em relação ao Drex, pessoal, na minha visão, provavelmente isso não vai ser implementado do dia para a noite. Isso vai ser de uma forma suave, tranquila, em anos. Tanto que agora você, às vezes, não consegue falar fases, né? Isso, você tem agora, em algumas lives, não pode falar algumas coisas porque aconteceu coisas há 2 anos atrás. Você também não consegue falar algumas coisas agora porque já aconteceu 2 anos atrás. Então, 2 anos atrás a gente tinha, vamos falar português, um medo de falar de algumas coisas. Agora a gente tenta interpretar, tenta colocar algumas outras palavras ali. Agora isso é normal, agora isso é natural. Então, o Drex, eu acho que infelizmente isso vai ser implementado, só que aquilo que o Felipe acabou de comentar, a gente tem o Bitcoin para estar protegendo a gente. Então, pessoal, antes que isso seja implementado ou não, já começa a comprar seus Bitcoins aí e já começar a se proteger, que é aquilo que eu falei aqui para vocês no início. Bitcoin, o único motivo de eu ter Bitcoin era para me proteger contra o sistema. Já que eu sei que o Bitcoin exponencial ele tem tendência de alta, ok, joga na One Key e deixa lá. Então, você precisa ter a sua grana ali do dia a dia, e infelizmente a gente precisa ter o real ali para estar gastando, mas eu sempre falo pro pessoal ali, Bitcoin, para você começar, coloque ele como uma despesa do dia a dia seu, como uma água, como uma luz, e todo mês ali vai comprando um pouquinho, porque isso no futuro ele pode te salvar. Tanto que, não quero estar falando nomes aqui, mas a gente sabe que pelo menos 2 ou 3 pessoas já foram salvas por falar coisas no YouTube, saíram aqui do país justamente utilizando Bitcoin. Porque tinha Bitcoin. Porque Pois tinha é. Bitcoin. E por que isso acontece? Porque o Bitcoin é inconfiscável. Sim. Não tem um banco central pra falar assim, não, a carteira do Luan, do Mister, tá bloqueada a partir de agora. Não existe. Não existe. Se você tem a carteira, você tem a tua chave privada, acabou. Pode rodar a baiana que não vai tirar teu Bitcoin, cara. Basicamente, na atual situação que a gente tá, a gente tem já esses bloqueios. Com o Drex ativado, eu acho que em questão de dias, basicamente vai diminuir para horas, minutos. Mas o Drex vai facilitar, que nem o Alan Gamba, o Drex vai facilitar um monte de coisa, etc. Mas ele tira um pouco da nossa liberdade. Total, né? A nossa liberdade hoje tá sendo cerceada cada vez mais. Ceifada. E ceifada, né? Cerceada não. Cerceada vai cortando. E galera tá acompanhando aqui a gente. O que você acha do Drex? Deixa aqui nos comentários aqui. Tô vendo os comentários. Tem muita gente ao vivo aqui. Estamos com 700 pessoas ao vivo aqui. Galera tá acompanhando aqui a gente. Galera tá acompanhando a gente aqui. Comenta aqui. Manda superchat também que a gente vai estar lendo também. Deixa aqui. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês também, né? Michael Saylor Michel Marinheiro. Fez uma. É Michel Marinheiro? Michel Marinheiro, é. Escudeiro apelidou. Michel Marinheiro. Ele falou que. Ele diz, né? Que você ter 0,1% de Bitcoin, você vai fazer parte da elite mundial. Michael Saylor e 38 diz isso. Ah, o 38 também diz? 38 também É o quê, diz porra, isso, hein? né? É isso ou não é? Hein, É o porra? quê? É o quê? É o quê? É o Hein, quê? porra? Você prefere ganhar um Bitcoin ou ser assaltado pelo Estado, hein, porra? Cara, eu acho o seguinte, ele tá coberto de razão, né? Ele tá coberto de razão. Porque você imagina hoje, até o Bitcoin terminar a sua fase de Bitcoins minerados, né? Vai ser mais ou menos o ano de 2140. Então a gente tá falando de 117 anos aí pela frente. 116 anos aí pela frente. Se você pegar hoje esses 21 milhões de unidades, dividir pelo número de habitantes da Terra, Esse cálculo que você faz é legal. são 8 bilhões, né, de ser humaninhos na Terra. Se você dividir o número total de Bitcoins pelo número de ser humano, ou seja, se você pudesse, de alguma forma, distribuir o Bitcoin de forma igualitária para todo mundo, você ia ter 0,0025 Bitcoin dividido para cada um. Né? Ou seja, não vai ter Bitcoin para todo mundo.
e o Mister eu sei que tem muito mais do que 0025, então ele já tá tirando, De outras pessoas. ele tá tirando uma criancinha lá da Malásia lá, ele já tá tirando Se esse... eu não me engano, eu tô esse falando na Bitcoin. sua live que era R$ 172, R$ 180 deve, mais ou deve menos. dar uns 170 e poucos reais ou dólar, sei lá. Ou seja, se você conseguisse dividir de forma igualitária para todo mundo, né? Obviamente, isso é uma utopia, não tem como fazer isso. Mas só para você entender que não tem Bitcoin para todo mundo, são 21 milhões de unidades. E ele fora não- os que já se perderam. Fora os que já se perderam, muita gente faz uma estimativa que é alguma coisa entre 15% e 30% dos Bitcoins já existentes. Tá? Caramba. Se você for parar para ver, são 21 milhões de unidades. Só o Satoshi Tem tem 1 milhão Um milhão. perdido, porque ele não vai mais gastar isso. Sim. Né? Então, assim, tem muita gente que ainda não conhece o Bitcoin, nunca nem ouviu falar, ou só ouviu falar alguma coisinha sobre Bitcoin. E esse cara, a hora que ele quiser comprar Bitcoin, ele vai pagar muito caro, que é o que está acontecendo hoje. Hoje, pra você comprar um Bitcoin, você precisa de 67 mil dólares. Bateu o topo histórico em reais agora, ontem, anteontem, bateu 398 mil reais. Cara, quase 400 mil reais um Bitcoin. Era um negócio que custava, sei lá, em 2012, nós estamos falando de 12 anos atrás, vai? Para 13 anos atrás, ele custava tipo 24 dólares, 30 dólares. E há pouco tempo atrás estava 12 mil. Há pouco tempo atrás. Cara, eu tenho live no meu canal. Se você pegar as lives do meu canal de 2018, o Bitcoin custava 12 mil reais. Não é dólar, reais. Eu tenho live de 2018, um monte, uma cacetada. Pode pegar minhas lives aí do Bitnada lá no YouTube, de Na novembro, cozinha. na cozinha, de novembro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019, Bitcoin 12 mil reais, cara. 13 mil reais. Nós estamos falando de 400, bateu esses dias. Aí o dólar deu uma baixadinha ontem, hoje, né? Sim. Nós estamos falando de 400 mil reais, cara. Daqui a pouco, Luan, nós vamos falar o Bitcoin em 800 mil reais. Daqui a pouco nós vamos falar o Bitcoin em 1 milhão de reais. Daqui a pouco nós vamos falar o Bitcoin em 1 milhão de dólares. Isso vai acontecer invariavelmente. Então, além do passado mostrar pra gente que o Bitcoin é exponencial, ele valoriza ao tempo, você ainda se protege, poxa. Quando o Felipe começou as lives deles a 12 mil, eu comecei a assistir também. E eu cheguei a ver Bitcoin a 3 mil dólares, 14 mil, É isso 15 aí. mil reais. Hoje tá batendo 68. Por causa dele ser escasso desse jeito, por causa da BlackRock, fundos de investimento querendo o Bitcoin para colocar nos seus portfólios. Quantos que o Bitcoin vai custar daqui 10 anos? E o tempo tá passando muito rápido, poxa. Tá. A gente tá falando ali 14, 15, 16, 18. A gente tá em 2024, Bitcoin a 64, 65 mil. Então, E o tempo voou, cara. ué, O tempo voou. na média, Cara, tamo- 2020 nós tivemos Corona Crash. O Bitcoin tava Sim, 3 mil poxa. dólares. Tempo voa mesmo. O tempo voou, cara. na média, tem fundos de investimento falando que o Bitcoin em 2034 pode estar variando entre 400 a 1 milhão de dólares. E não é o Felipe falando com um canal pequeno, não. Apesar que o Felipe agora tá com mais de 100 mil. Boy. Pessoas com muita grana falando, a expectativa deles é esse. E eu acho que a maioria das pessoas que entram no fundo de investimento ou entram em algo assim, eles pensam muito a longo prazo. Eles não Claro. pensam a curto prazo. Por mais que a gente saiba que o investidor ele gosta de ir comprando ali médio e longo prazo, mas ele quer ter uma expectativa, ele quer ter uma estatística, ele quer saber algo. Então, vários fundos de investimentos fizeram um relatório e passaram para os seus clientes. É numa média de 400 a 1 milhão. Tudo bem que não chega a 400 a 1 milhão. A estatística mínima que tinha lá era 200 mil. Então, de 64 para 200 200 mil, poxa. cento e Cara, poucos por 200 cento. Então, em questão mil. de 10 anos, 200 mil dólares, né? Com o real quase batendo 6 aí. Nós Verdade. estamos falando de 1 milhão e 200 mil reais no É, Bitcoin. Verdade. e Quer outra dizer, um apartamento legal, um Da hora, apartamentão, de boy. apartamento de boy, um Bitcoin. Sim, Que custava, sei lá, 15 anos atrás, custava centavo. sim. Nossa. 12 uma- anos atrás, custava, sei lá, 20 reais, 30 reais. Sim, Menos, sim. talvez. E a inflação tá correndo a grana nossa. E Então isso que é eu ia falar. complicado, é Uma coisa que tá difícil. potencializando muito, né? As economias cada vez mais ali com essa inflação, né? Então toda hora a gente vê e fala, pô, por que tudo tá mais caro? Porque o governo, principalmente aqui no Brasil, ele faz um gasto desenfreado, né, meu? Ele não para de gastar, ele quer colocar mais imposto, ele faz o nosso dinheiro valer cada dia menos. Então você vê o real tendendo a zero e o Bitcoin subindo, as pessoas mais esclarecidas falam, putz, até a pessoa que da bolsa tá começando a olhar e fala, meu, o que adianta A minha, conta não minha fecha, ação né? ir bem, mas o real ir pra baixo. Então, A conta não fecha. além de eu me proteger, eu tenho que ter uma exposição em Bitcoin. Qual que seria a porcentagem que vocês falassem, meu, pra pessoa que não conhece nada, ela tem que ter tantos por cento de Bitcoin no mínimo? Tudo que ela tiver de Bitcoin é pouco. Tudo que ela tiver de Claro, Bitcoin. porque o nosso dinheiro tá sendo inflacionado, Luan. O nosso dinheiro não tá valendo nada, não vai valer nada. Cara, quantos anos tua filha tem? A Laurinha, 3 anos. 3 anos. 3 anos atrás, tu ia com Putz. 100 reais no supermercado. Verdade. Tu não comprava mais coisa que hoje? Com certeza. As minhas filhas estão fazendo 10 anos. Fazem esse mês, elas fazem 10 anos.
Cara, com 100 reais, eu conseguia comprar muito mais coisa 10 anos atrás do que eu compro hoje. Felipe, 3 anos. 3 anos, 3 a idade anos, da não é filha 10, dele. não, 3 anos. É. E tem algo que eu compro mensalmente, não quero falar pra não dar problema, mas é coisa de comida, subiu 30% esse mês, cara. É o Daí eu falei azeite? assim, opa, É o não, azeite? não é. Cara, azeite, Não é, arroz, não tudo. é. Daí eu falei assim, opa, deve ser ali alguma coisa, etc, etc. Fui novamente no mesmo lugar, Caro de subiu novo. 30%. E eu É. falei com a esposa, Nossa, vamos em caro outro pra lugar dali pra ver, vamos ali, vamos comparar. Porque às vezes é o lugar que tá cobrando às caro. vezes é o lugar. E chegou no outro Mudou lugar, ali, era a mesma às coisa. vezes, mas brincando ou não, 30%, poxa. 30% de 10 reais, ok, Por mas que 30% isso acontece, ô mister? Porque o nosso dinheiro ele é feito, ele é fadado pra valer menos, cara. Tem Sim. meta de inflação, tem imposto. É. Cara, impressão de dinheiro sem parar. Cara, sabe um negócio que eu não consigo entender, Luan? Você pega o governo americano, né? Se eu não me engano, o pessoal do chat aí me ajuda aí. Acho que são 35 trilhões de dólares de dívida, né? Nem pagável, né? 34 pra Irmão, 35. como? Imagina só, Luan, se eu pegar uma impressora e falar, Luan, tá aqui uma impressora, certo? Tá aqui uma impressora. Essa impressora vai imprimir real ou dólar, e tudo que tu imprimir tu vai poder usar, ou seja, não é considerado falsificado. Sim. Certo? Certo. Tu vai ter dívida na tua vida? Com certeza, né? Não. Não vai? Não De vai jeito ter. nenhum tu De vai jeito ter nenhum, dívida. Governo não. Eu quero Governo comprar um não é. carro, Verdade, eu imprimo lá imprime. 1 milhão, eu compro uma Audi, Sim. uma Porsche. Sim. Ah, eu quero comprar uma casa de 5 milhões, eu imprimo 5 milhões e compro. Como é que o governo, explica Verdade. pra mim, como é que o governo imprime dinheiro e deve 35 trilhões? É que é muito, né? Eles imprimem muito, meu. Eles não param de E, gastar. e não param de gastar. É que eles não param de Irmão, gastar, né? como que A vai impressora fechar é essa mais conta? devagar do que o... A impressora é que mais o- devagar que o gasto. Como é que vai fechar essa conta? Eu quero que alguém explique pra mim como é que essa conta vai fechar. Se o governo não para de imprimir dinheiro e não para de gastar mais do que consegue imprimir. Irmão, e são esses caras que querem tomar conta da nossa vida. O cara não consegue ter uma impressora, imprimir infinito e deve ainda. Ele quer tomar conta da nossa vida. Ele quer dizer como é que você tem que gastar o seu dinheiro, ele quer dizer como é que você vota, ele quer dizer como é que você come, ele quer dizer o que você assiste na TV, ele quer pautar tudo da tua vida. Só que ele não consegue cuidar da finança básica do Estado. Essa conta não fecha, velho. Mas, E não vai fechar nunca. mas mesmo assim ainda, a galera se protegendo um pouco com o dólar, tá muito melhor ainda do que com real. Ah, mas e o nosso Dreckzinho? Ah, o Dreckzinho O top. Dreckzinho, Dreckzinho aquele top. Dreckzinho gostoso, igual, Ah. igual a Magalu Então, fala. e daí eu sempre falo pra minha comunidade ali, ou pra quem eu converso, Bitcoin e dólar, eu acho que é imprescindível a gente ter. Mas hoje também começou o BRICS, se eu não me engano, né? Estão querendo criar uma outra moeda, etc, etc. Então, mesmo o dólar perdendo a hegemonia dele, ficando mais valorizado, vamos lá, vai que esse BRICS aí dá certo, tudo certinho. Mesmo assim, ainda a gente consegue se proteger com Bitcoin. Mesmo assim, ainda a gente consegue se proteger com Bitcoin. Então, pessoal, Bitcoin é a única coisa que você consegue ter, que ninguém consegue tomar de você. Pronto. É isso. Ele é escasso, tem uma valorização muito boa nos próximos, e eu acredito que vai ter uma valorização muito boa nos próximos 5, 10 anos aí, e a gente precisa começar, a gente precisa deixar isso mais popular. O Bitcoin já tá popular, tanto que tem pessoas comprando no Nubank, no Mercado Pago, no PicPay, em vários lugares hoje, só que o pessoal, eles precisam entender qual é a finalidade do Bitcoin. Muitas das pessoas me perguntam de Bitcoin, e aí, se eu comprar Bitcoin agora, daqui 4, 5 meses, 1 ano, quantos que ele vai valer isso? O Bitcoin não é só isso. Porque a gente tem outras fontes de renda, que nem o Felipe falou. Bitcoin dele, ele não vende, ele só compra, mas o que ele faz? Ele trabalha, investe em outras coisas e acumula mais Bitcoin. Ele é um maximalista capitalista. Sim. Porque ele é... Sim. Ué, Mas pro maximalista eu sou shitcoiner, viu? Mas nós precisamos, poxa, o custo de vida hoje tá alto, não tá Só fácil vai viver piorar o hoje. custo de vida. Não tá fácil, tá difícil, poxa. Tá E aquilo mesmo. que eu falei pra vocês que subiu 20%, eu sou obrigado a comprar. Então, querendo ou não, eu costumo falar, aceita que dói menos. Ou tu trabalha mais, ou tua família ela vai passar dificuldade. Essa inflação, né, é o pior imposto que a gente pode ter. Porque é a perda de poder de compra do cidadão. E aquilo que tu até falou que, né? O cara vai lá, põe um terno, põe uma gravata e fala assim, ó, seu dinheiro vai desvalorizar daqui Isso. tantos meses. Não é que ele vai desvalorizar, nós temos uma meta pra desvalorizar o teu dinheiro. Cara, isso é criminoso, cara. Tem que então, pegar um cara desse e botar na cadeia, cara. Ele tem uma meta pra diminuir a tua poupança, diminuir o teu dinheiro. Então você, todo ano, você já sai perdendo, né? Todo Sim, ano você já poxa. sai perdendo com meta. E sabe o que é Sim. foda? Sabe o que é foda? Aí chega no final do ano,
Ai, gente, você não sabe. A meta era desvalorizar o dinheiro 6%, mas a gente desvalorizou 6,5%. Quase batemos a meta. Quer dizer, o cara põe uma meta e dobra a meta, né? Ou seja, desvaloriza ainda mais o teu dinheiro. Cara, é só pegar o que você comprava com, sei lá, quanto custava um carrinho cheio de supermercado no início do Plano Real em 94, quanto custa ali hoje? Sim. Mas se O você mesmo dinheiro. Mas se você for olhar, é que na verdade o governo ele utiliza as mídias como narrativa. Pega, vai, Boulos aqui em São Paulo. Quem é de São Paulo? Boulos. Boulos é um cara que ele é filho de médico, ele ganha 40 mil reais e vem meter o louco falar que tem uma poupança de 200 mil só. Aonde tá Complicado, o né? resto do dinheiro dele? Complicado, né? Ele não é tão Bitcoin. incompetente ou gasta tanto, porque mesmo gastando 40 mil reais por mês, ele vai ter algum patrimônio. E vem falar que tem um Celta e 200 mil, 199 mil, Pois é. né? Quanto que é o salário? Ele é deputado É hoje, 40 né? pilas. 40 Qua- pilas. 40 pilas só o salário, fora os penduricários. Tem os penduricalhos e tem um negócio que é muito maior, que é a emenda parlamentar, né? Exatamente. Que é a emenda PIX. Que quem vota junto com o governo, às vezes pega 50, 60 milhões a mais por ano, né? Nossa. Então o cara já pega lá uns 15 milhões por ano. Todo deputado pega uns 15 milhões por ano. O cara que vota com o governo tem uma emenda PIX maior, né? Sim. Pega mais 50, 60 milhões. E a gente sabe, né? Eu não quero fazer acusação nenhuma, mas a Sim. gente sabe que como é que destina-se esse dinheiro, né? Sim. A gente sabe como é que se destina-se esse dinheiro. Então, assim, é o que tu falou. Como é que o cara vai falar pra mim que ganha 40 mil por mês, mais auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio Auxílio isso, auxílio comida. Ou seja, não tem como gastar esses 40 mil, né? Tipo, é limpo, né? Tipo assim, eu quero comprar o carro, não precisa porque o Estado tem um motorista com carro para carro Quero comprar oficial. roupa, não precisa Quero porque eu comprar, tenho um cartão porque eu tenho o cartão eu quero comprar governo. comida, não precisa porque eu tenho. Eu preciso comprar internet, não precisa porque eu tenho esse. Quer dizer, o cara ganha 40 mil, não gasta. Né? Não tem como é que ele gastar. só tem 200 mil? Ele só tem 5 meses de salário poupado? não. E quanto tempo ele já é deputado? Ou seja, quanto tempo ele já é político, sei lá, eleito, sei lá. E é isso que eu sempre falo ali pra minha comunidade, sempre quando eu bato um papo lá com o pessoal de vocês, a gente precisa ver isso quando vai votar. Porque depois que passou o dia do voto, acabou, não adianta mais ficar falando. Por mais que você votou numa pessoa ali que não ganhou, mas você viu que ela tem algumas opções ali que vai, pelo menos, não atrapalhar muito o nosso dia a dia, porque a gente sabe que é difícil, é complicado, mas é dia de votação. Passou disso, meu amigo, é complicado. A máquina, eu acredito que vai continuar sendo desse jeito. Se vai piorar ou se vai melhorar, que eu acho muito difícil, isso a gente não tem controle, infelizmente. E o que a gente pode fazer é apenas no dia da votação ali. Passou esse dia, meu amigo, é continuar trabalhando e continuar ralando de novo. Mas a vida da gente é essa, é você garantir o seu e garantir o dos seus, cara. Sim. Porque depender de político, isso não existe. Na minha cabeça não entra esse lance. Não faz sentido nenhum, Cara, né? sabe quanto tempo eu não voto? Hum. Ó, minhas filhas não eram não eram nem nascidas, cara. Caramba. Elas estão. Cara, deve fazer uns 12 anos, 15 anos que eu não voto. Caramba. Eu não voto, não acredito, cara. Não voto. Eu não acredito. Porque assim, ó, é o Estado querendo dizer o seguinte: olha, faz o que eu tô querendo, que é você ir lá votar, que as coisas vão mudar. Não vai mudar, cara. Não vai mudar. Eu não voto. Como é que tá? Você falou do Boulos aqui. Como é que tá a pesquisa aqui em São Paulo? Não, o Tá? Boulos tá perdendo, tá? Tá perdendo? 50 e poucos e 30 pro Boulos. Ah, Ele vai então perder, porque não é. o pessoal do não vai ganhar. Marçal foi pro Nunes, talvez? Não? Porque não tem como, né? Tipo, é bem difícil o pessoal do Marçal ir pro Boulos. Boulos, É. né? Galera que tá acompanhando aqui, você sairia do Marçal e iria pro Boulos, né? uma briga aí. Mas é complicado, né, meu? A gente fica assim, mas realmente, né? A política você tem que analisar muito bem os fatos e também não depender, né, meu? Uma coisa que eu Não pode sempre, depender, cara. Você tem que sempre trabalhar. falei pra todo mundo também, aqui do pessoal que acompanha, fala, meu, faça por você mesmo, porque se você depender de político, e o pior de tudo, ele atrasa o cara, sabe por que ele atrasa? Ele vai, isso daí tem casos e casos, ó o absurdo. A pessoa recebe o Bolsa Família lá, tanto 600 conto ali. Ah, mas pra pessoa receber o Bolsa Família, ela não pode ter emprego. Então a pessoa fica fazendo o quê? Fica pegando bico. Ou seja, é um desestímulo pro cara É trabalhar um e produzir. desestímulo pra pessoa. E a pessoa nunca prospera. Claro, Porque a vive pessoa na ela fica migalha. presa, ela vive na migalha. Exato. Porque ela fala assim, putz, mas eu E é uma arrumei um migalha, emprego. é uma migalha dependente, porque ela sabe que todo mês vai ter aquela migalha ali. E o serviço ela pode ser mandada embora. Isso, E então. depois ela não sabe se vai conseguir Exato, de novo. então eu prefiro pegar a Eu vi migalha. um vídeo no Reels há 2 dias, uma pessoa pedindo para esse pessoal ir trabalhar para colher o café dele. Pessoal, meu café tá estragando. Eu não vou fichar vocês, eu não vou registrar vocês, mas eu preciso colher esse café aqui.
Venham trabalhar, pessoal. Não vivam só de Bolsa Família. Vocês não vão perder o Bolsa Família de vocês se vocês vierem aqui me ajudar a colher o café, porque senão eu vou perder a minha colheita do café. Olha que triste isso, poxa. Ele tava quase chorando. Já pensou tu plantar, fazer todo aquele processo e não ter pessoas para colher? Justamente por causa disso? Então é complicado. Mas aí poxa. eu acho que falta um pouquinho de atitude desse mano aí. Porque é o seguinte, cara, sempre se tu oferecer mais dinheiro do que o mercado tá pagando, tu vai arrumar alguma coisa, né? Não, mas- Oferta e demanda. Mas o problema é que o pessoal tava com medo de ser fichado por causa do valor de perder o Bolsa Família. Mas aí se ele perder uma produção inteira, não é melhor ele pagar mais pra um funcionário, muito mais do que um É, Bolsa Família pra, é. pra ter, né? Realmente. Então realmente. esse cara aí também tá se vitimizando, né? Pode ser Não é também, isso? mas tá complicado. E outra, se isso aí tá acontecendo, a tecnologia vai suprir isso daí. Sim, Exatamente. Tipo assim, ó, verdade. não tem cara pra colher o café, não sei Sim. se é uma máquina ou o que que é. Depois passou. Depois de uns 2 dias eu vi uma pessoa que trabalha com café. Daí o que aconteceu? Comprou máquinas, desempregou mais de 300 pessoas. Aí o pessoal reclama, né? Pô, eu tava vendo uma máquina que ela utiliza a inteligência artificial, não sei se vocês já viram isso aí, pra pegar, colher maçã, já viram isso? Já Não, vi. No pomar. não. Já vi, Cara, sensacional. é um carrinho, e aí vai um monte de drone, e ele identifica onde estão as maçãs maduras, ele vai lá, cata tipo uma ventosa e traz pro pote. Cara, é uma pessoa operando e um monte de drone catando nas árvores, assim, ele vai andando nos não, eu vi corredores outro. do... Então, automaticamente Legal isso daí. esse cara que tá sofrendo por causa de não ter mão de obra, ele vai para esse. Daí a pessoa vai falar, poxa, agora eu não tem mais emprego, porque o cara comprou máquina. Mas quando tinha a opção deles ir lá e trabalhar, a maioria não queria. É, a Então tecnologia- difícil, Não, cara. a A tecnologia, tecnologia tá aí pra suprir, cara. Aí você, É, aí ela você tem que vai pra aprender suprir. a pilotar a tecnologia. Tem que né? aprender a pilotar a Quem tecnologia. tá aí tem que aprender a pilotar. É. Meu, vocês. Ou esperar a renda básica universal do Suplicy, né? Já pensou, meu? Renda básica Aí não universal. trabalha, ninguém produz, e tem a renda básica universal. Meu, Complicado. tem uma agenda 2030 que eles estão implementando, né? Você não terá nada e será feliz. Clubinho lá dos globalistas estão fazendo essa cultura woke, querendo já implementar aqui, né? E eles também vão querer implementar uma moeda única global. Vocês acreditam que é possível implementar essa moeda aí, sei lá, uma CBDC do dólar, alguma coisa assim? Com o que vocês veem isso daí? Qual que é a saída? Seria a saída? A saída sempre vai ser o Bitcoin. É um ativo inconfiscável, que não tem um dono, não tem uma fronteira, não tem um banco central. Sobre ter uma moeda global, a gente dependeria de grandes potências, como os Estados Unidos, quererem perder a hegemonia do dólar, por exemplo, Sim, ou a China querer perder a hegemonia do yuan, né? sim. Em detrimento em ter uma moeda onde um banco central seria dono. Acho muito difícil que uma soberania grande vai querer aderir a alguma coisa desse tipo, né? Então, grandes moedas, grandes países como europeus, como Estados Unidos, Japão, China, acho muito difícil. Agora, países menores talvez queiram, mas acho muito difícil essa possibilidade, cara. Acho muito difícil. Independente disso acontecer ou não, a gente tem que ter Bitcoin. Porque o Bitcoin é o ativo que vai te proteger não só da inflação, mas também desse tipo de coisa. E aí a gente pode ter um mercado paralelo, né? Quem for para a Argentina, quem já foi na Argentina recentemente, sabe que tem 2 câmbios lá. O SDT. Lá você tem 2 câmbios. Você tem o valor oficial e o valor e o câmbio black, não sei como é que eles chamam lá. Né? Então tem o oficial que ninguém usa e o câmbio que a turma usa. A gente vai ter a mesma coisa. A gente pode ter uma moeda central, global, sei lá, como chamem aí, e a galera utilizando o Bitcoin para suprir isso daí, né? A gente já consegue antecipar isso aqui pode estar acontecendo em 2030, comprando Bitcoin. A gente já consegue antecipar isso já se por acaso o Drex for implementado. Então a gente já está vendo algo que pode acontecer no futuro e provavelmente eles vão tentar implementar, porque, querendo ou não, a gente sabe que o governo, o sistema sempre quer controlar mais ali todo mundo. Então, se por acaso isso acontecer, o Bitcoin vai continuar lá funcionando, a gente vai trabalhar nessa parte, nessa parte aleatória. Não, e o legal, né, de muita gente falar assim, nossa, vai ter uma moeda global, que legal e tal, mas isso daí não é bom, né? É bom cada economia ali, conforme o desempenho dela, a moeda dela ser precificada. E o dólar, ele não vai querer perder, né, Não a vai. hegemonia. Tanto que o Donald Trump agora já falou que tem empresas que ficam negociando em yuan. Isso. Estão Dinheiro negociando em chinês, né? yuan. Ele falou que vai começar a taxar não sei quantos % Olha aí. quem fica fazendo as transações em yuan, quem não usa como moeda de troca, o dólar. Então, meu, já vai quebrar na hora. A pessoa não vai deixar de... Não vai Não quer perder sofrer tanto, sanção, né? né? Ninguém quer sofrer sanção. Eu acho que Exatamente. enquanto a hegemonia do dólar
continuar, persistir, isso aí eu acho que não vai ter muita consistência a médio e longo prazo. Enquanto a hegemonia do dólar estiver lá, por mais que a gente saiba que imprima dinheiro, etc, etc, eu acho que isso aí não vai acontecer. Mas mesmo assim, tenha Bitcoin. Não, tem que ter. Cara. Tem que ter. A informação tá aí, Luan. Se o cara não tá ligado no que a gente tá falando, o cara pode falar assim, não, o Felipe, o Mister, sei lá, a galera do Bitcoin é alarmista. É uma galera... Cara, vamos esperar pra ver, né? Vamos esperar pra ver. E até em relação a isso, só complementando um pouco, depois eu até solto no meu Instagram lá, depois uma imagem. Eu sei que a maioria da galera aqui que vê você e até o Felipe aqui também, eu tenho uma estatística mostrando que a pessoa que investiu em Bitcoin em 2013 e a pessoa que investiu em SP500 em 2013 tá anos-luz muito mais positivo. Colocaram Bitcoin e mercado americano. Nem colocaram mercado brasileiro, tá? Só mercado americano. O Bitcoin, nas 3 vezes que ele ficou negativo, ele vai lá pro fundo. E as outras vezes que ele fica positivo, ele bate SP500, ele bate Nasdaq, ele bate todas as ações de lá de fora. Então, mesmo você se protegendo com o Bitcoin, mesmo você investindo no mercado brasileiro e mesmo você investindo no mercado americano, o que a gente tem de histórico do Bitcoin é que ele bate todas as bolsas em questão de valorização, pelo menos na atual situação. Mesmo ele caindo 70%, 80%, nos 3 anos seguintes, ele subiu 150%, 400%, 600%. Ele porra pra cima, né? O Bitcoin é muito explosivo. Ele é muito exponencial. É claro que na medida que ele vai ficando mais popular, essa volatilidade ela acaba um pouco. Tanto que a gente está vendo o Bitcoin lateral aí mais ou menos há quase 200 dias. E já era para ele estar dando uma porrada a mais. Mas eu tô acompanhando bastante os ETFs de mercado americano, a galera tá meio que segurando lá fora. Então, assim, Bitcoin, pessoal, ele te dá essas duas opções. Tu se protege contra o sistema, tu se protege contra o Drex, tu se protege contra a inflação, porque caindo ou não 60%, 70%, basicamente, se você der um Google aí e pesquisar o que é DCA, que é aquelas compras fracionadas ali, é simples, de 4 em 4 anos ninguém ficou negativo no Bitcoin. Hoje, anota essa data de hoje, de 4 em 4 anos ninguém para trás ficou negativo no preço do Bitcoin. Independente se você comprou R$10, 1 milhão ou R$500. E o Felipe acabou de falar, 95% das carteiras ele, na média estão positivos. Então não tem como não ter Bitcoin. Muitos benefícios você ter Bitcoin a médio e longo prazo por causa de tudo isso que a gente está conversando aqui, poxa. E além de você se proteger, saber que isso tudo pode estar acontecendo, você consegue estar se protegendo, poxa, sobra um dinheirinho ali ainda, tu vê sua carteirinha subindo de 4 em 4 anos, poxa. Então, estudem. Ver o Bitcoin subindo é bom. Recomendo vocês que estão assistindo aqui agora. Ah, mas peço desculpas, mas eu sou um servente, sou um ajudante, vamos lá, um bancário. Estudem o porquê que funciona o Bitcoin. Depois que você estuda, entende ali, e é questão de 2, 3 horas você começa a entender, a sua mente abre, poxa, você começa a ser um investidor sem querer do Bitcoin ali. Então, é imprescindível vocês não terem Bitcoin. Precisa ter Bitcoin. E o que tá faltando pro Bitcoin explodir mesmo? Peguei e falar assim, agora o Bitcoin vai. Agora foi. Festa, todo mundo de Lamborghini. Então, até um ano, se a gente pegasse, Luan, um ano atrás, a gente ia colocar, sei lá, 3 catalisadores para uma alta do Bitcoin. Um ETF que já está sendo pedido, sei lá, desde 2016. Nossa, e foi inaugurado, né, esse ano, depois que a BlackRock entra ali, final do ano passado, 2023. A BlackRock põe o pau na mesa e fala assim, agora vamos ter ETF. Algumas semanas depois, alguns meses depois, foi inaugurado o ETF dia 11 de janeiro de 2024. Então, esse era um catalisador, o ETF, que talvez fosse o maior catalisador de todos. Nós tínhamos um outro catalisador, que a turma fala bastante, que é o halving. A cada 4 anos, né, como se fosse uma Copa do Mundo, acontece a Copa do Mundo do Bitcoin. E a recompensa pelo minerador, ela cai pela metade, né? Então, lá na era de Satoshi, que a gente chama de era Patoshi, né, que é o padrão Satoshi, o cara minerava um bloco e recebia 50 Bitcoins. Em 2012, 210 mil blocos depois, a gente fala 4 anos, mas é aproximado, 210 mil blocos depois, essa recompensa de 50 Bitcoins caiu para 25. 2016, novembro de 2016, essa recompensa de 25 Bitcoins caiu para 12,5. Nossa, aí. 2020, essa recompensa de 12,5 caiu para 6,25. Agora, 2024, abril desse ano,
caiu para 3,12,5, alguma coisa do tipo, tá? Então, a cada 4 anos ou 210 mil blocos, a recompensa pela mineração cai pela metade. Isso aconteceu em abril. Então, segundo o catalisador, né? Porque, o que se espera? Quanto menor a quantidade de bitcoins sendo criados, e maior a quantidade de pessoas querendo comprar esses bitcoins, Sim. maior chance dessa valorização. Então, esse era um catalisador. E o terceiro, e não o principal, mas o terceiro catalisador para uma alta do Bitcoin, seria a diminuição da taxa de juros americana, né? Que ela começa a subir ali final de 2021, né? Se não me engano, novembro, dezembro de 2021. A taxa de juros americana começa a subir. O Serginho Groisman lá, né? Como é que ele chama o presidente lá do Jeremy Powell. o Jeremy Powell, Powell. Serginho Groisman. Ele diz lá no início que a inflação era transitória. E a gente dava risada, porque a gente sabe que a inflação não é transitória, ela é permanente, ela sempre vai ser permanente. O dinheiro nosso tem meta para inflação. Como é que ela vai ser transitória, Sim. né? E aí, os juros começaram a aumentar, o apetite ao risco ele para e começa a ir para a renda fixa, ele começa, porque fica muito mais atrativo emprestar para o governo americano do que tentar ganhar numa bolsa, ganhar num Bitcoin, alguma coisa. E chegou num platô, final do ano passado, início desse ano, parou de subir os juros, e agora parece que ele tá dando uma Sim. quedinha, né? Então, mês passado ele já caiu o juro, né, em 0,5 ponto percentual, e a gente tendo essa galera com juros diminuindo, não fica tão interessante emprestar para o próprio governo, começa a ficar mais interessante eu trazer para uma renda variável, quem sabe até Bitcoin. Então são esses os 3 catalisadores, né? O halving do Bitcoin, a diminuição, né, a curva da taxa de juros começar a cair, e principal que são os ETFs, ou seja, a gente vai ter menos Bitcoin, menor juro, ou seja, maior apetite ao risco, e os ETFs vão começar a comprar. Esses eram os 3 catalisadores para uma próxima bull. Nós estamos com os 3 catalisadores aí. As 3 coisas aconteceram. O que falta agora? Cara, agora falta tempo. Agora é só esperar. Agora é só E esperar. mais as eleições, complementando um pouco ainda. Se o Trump ganhar, daí eu acho que vai Pô, ficar mas muito ele mais já tá favorável. com 60%, 70% Então, mas agora, né? isso aí é muito complicado, porque eu Mas veja. acho que já tá bem diferente, bem distante ali. Mas há 3 meses atrás, estava batendo meio a meio ali. Então, mas eu não acompanho política, eu não acompanho quem tá na frente, não tá. Eu vejo muita gente na nossa bolha Bitcoiner postar o Polymarket, que é um Isso, negócio isso aí cripto. mesmo. É. Sabe qual que é o problema do Polymarket? O Polymarket, ele pode ter estourado talvez a bolha, mas a gigantesca maior parte das pessoas que votam no Polymarket, apostam no Polymarket, elas estão na bolha cripto. Sim. E a bolha cripto me parece querer mais o Trump do que a Kamala. Porque o Trump, em junho desse ano, ele foi lá no Bitcoin Conference Foi. e começou a falar que o dólar, não sei o quê, o Bitcoin, vamos fazer. Os Estados Unidos vai virar um hub a ser batido em cripto e tal. Ou seja, ele jogou com a torcida e a torcida comprou essa ideia, Abraçou. né? Então, assim, o Polymarket, ele é enviesado pra galera de cripto. E a Sim. galera de cripto, na minha visão, prefere. Não tô dizendo que eu prefiro, tá? Na verdade, eu prefiro do que a Eu Kamala, também mas, prefiro. mas eu não voto e muito menos lá. Eu prefiro o Trump porque a gente sabe que ele é mais pró. Agora, o que ele vai fazer depois, Felipe, a gente não tem controle. Não tem controle nenhum. infelizmente. Ó, e assim, enquanto ele era presidente, Luan, dos Estados Unidos, perguntaram pra ele sobre o Bitcoin. Nós estamos falando de 4 anos atrás, né? Sim. Ou 5 ou 6 anos atrás. E a resposta dele era o seguinte: não, o Bitcoin é uma fraude. O dólar é o dólar. O dólar é o principal. O dólar é a hegemonia. O Bitcoin é fraude. Então, eu fico um pouco com o pé atrás quando o político fala bem de Bitcoin. Tá? Porque pra mim ele tá Sim. mais querendo a parte eleitoreira da coisa do que de fato ele vai fazer algo pelo Bitcoin. Mas, tá aí, quem sabe faz, né? Não sei também. Então. Independente dele fazer ou não, né, Luan? O Bitcoin existe há 16 anos, né? Ano que vem ele completa aí 16 anos, né? É isso? Isso. Ano que vem ele completa 16 anos. E não precisou de nenhum governo até hoje. Não precisou de Trump, não precisou de Biden, não precisou de Kamala, não precisou de ninguém. A gente chegou até onde a gente chegou. Bateu 69 mil sem Bateu precisar 70 mil sem 70. governo, bateu 73 esse ano. sim. Nunca precisou de governante. Então, entendo que pode ter um ambiente regulatório melhor nos Estados Unidos ou em qualquer país, mas o Bitcoin não precisa de político, tá? Tanto que o pessoal me pergunta em relação a isso, eu até falo, pessoal, o Bitcoin não precisou de nada deles. Vamos Isso lá, aí. na média, estatisticamente, na média, o Bitcoin para esse ciclo agora, depois ter uma lateralização ali, uma correção, 100 mil, 120 mil. Se passa disso, daí sim, legal. ETF começou a ajudar, outro começou a ajudar, etc, etc. Agora, caso contrário, foi você falando, foi o Felipe falando que fez o Bitcoin subir. Claro, não só a gente, mas várias outras pessoas do mundo falando também que fez o Bitcoin bater 63, 64.
Agora sim, daqui uns 4 ou 5 anos a gente vai ver o poder disso aí. Porque basicamente também, querendo ou não, os ETFs, não é a BlackRock que está comprando, são pessoas. E até você explicou muito bem esses dias aí no seu canal lá. A galera coloca o dinheiro lá, compra e deixa lá quieto. Basicamente a BlackRock não coloca a grana. Ela pega a grana do pessoal ali e vai investindo. Então isso eu acho que a gente vai sentir muito mais daqui uns 4, 10 anos mais ou menos. Agora, os catalisadores, fora o que o Felipe falou ali, a gente tem essa estatística de halving também agora. Tem um rally de final de ano também, Felipe, que geralmente Será que vai, né? geralmente bolsa brasileira sobe, mercado americano sobe e o Bitcoin ele vai meio na rabeira ali. Só que foi aquilo que eu comentei com você. Bolsa brasileira, isso pareado em real, né? Porque se for colocar pareado em dólar, Ixi, dólar aí queda, no nominal tá ferrado. é complicado. Então, assim, ali de final de ano, se mercado americano fecha positivo 10%, bolsa brasileira fecha 5, 6%, Bitcoin fecha 40%. E outra Que coisa, delícia, hein? Pessoa tu tá- que sabe 40% de Cara, agora, tu de tá 70 falando, mil? mas tu tá falando de catalisador, mas o Bitcoin já vem subindo já, tá? Se a gente pega fundo ali de 16 para agora, basicamente ele tá uns 150% positivo, fácil. Em 23, agora, de 23 para 24, ele tá mais ou menos 68% positivo. É claro que para quem tá começando é difícil pegar e comprar um negócio corrigindo. É difícil pegar um negócio lá embaixo, tanto que tem os memes aí brasileiro e internacional dos 12K, né? Tem. Então, assim, é difícil esse pessoal entrar no mercado com uma tendência de baixa, assim, mas o Bitcoin já tá subindo. Basicamente é que o que acontece? Quando começa a sair na televisão, começa a entrar essa galera Ixi, aí nova, já- e esse ano, do fato dele ter ficado muito popular, de estar em um monte de celular, até minha esposa, nossa, agora tem Bitcoin aqui no celular, e aí, o que eu faço? Faz nada não. Deixa ele Deixa quietinho. deixa ele quietinho aí. Então, assim, essa galera entrou mais ou menos de 6 meses pra cá. E de 6 meses pra cá, o bicho tá lateral. Ele tá lateral. Só que é lateral assim, uma volatilidade de 23%. Os fundos de ETF, eles estão positivos. Então, essa galera que entrou Tá agora feliz. estão felizes, poxa, porque ainda eles estão positivos. E a ação que eles investem lá, que sobe 40%, 50% em questão de 3, 4 meses. Então, tem bastante catalisador para estar acontecendo aí. E eu acho que, se caso esse rally de final de ano ia acontecer, tá tudo sincronizado para isso Desenhando. estar acontecendo. Aí a gente vai ver o final do ano, o Daí- Bitcoin cai pra 12. E o, Já pensou? e o- pode ser, Pode, compra, né? pode ser. Só que, e daí o que acontece? Do fato dele ter muito essa volatilidade, por isso que a gente sempre fala, faz um DCA, compra a médio e longo prazo, não venha investir no Bitcoin querendo fazer grana. Porque da mesma forma que o Felipe falou, ele tem todo o trabalho dele e o que sobra ali do trabalho dele, ele compra Bitcoin, tudo vira Bitcoin. Eu sou trader, eu faço trade em cripto, eu fazia trade no mercado americano para fazer grana em dólar, e tudo isso, depois que eu fazia a grana e pagava todas as minhas contas, voltava para o Bitcoin, poxa. Então, por isso que a gente sempre tem que olhar a médio e longo prazo. E a médio e longo prazo é lindo, é fantástico. Uma coisa que me preocupa é a dominância, né, dos ETFs. Por quê? Porque chega em determinado momento também, o Bitcoin ele é muito volátil. E a pessoa que tem um ETF geralmente é bundona. Então, em determinado momento, o Bitcoin oscilou para baixo da cota dela, às vezes ela fala, putz, vou Tô fora. perder, tô fora, vou vender. Sim. Aí o que a BlackRock tem que fazer? Tem que vender a preço de mercado. E dopar o mercado. E dampar o mercado. Então, isso daí também, o ETF ele é muito bom, mas tem essa coisinha aqui que pode fazer o mercado despencar muito rápido. Então, É, Ou tô errado, ou estou Não, errado. tá certo, Não, porque é o tá seguinte, a certíssimo. mesma mão que compra é a mão que vende. Agora ela tá comprando, daqui a pouco ela pode vender. O que mais me preocupa, Luan, não é essa questão do preço, tá? Porque a questão do preço, de fato, se começar a vender, o cara começa a ter prejuízo, ou acha que vai cair por qualquer motivo, ou o presidente que eu achei que ia, não foi, e a galera começa a vender e o preço cai. O que mais me preocupa nessa história é o seguinte, hoje, nas mãos dos ETFs, a gente tem quase 1 milhão de bitcoins nas mãos das gestoras, tá? Principalmente Grayscale, Fidelity e BlackRock. Desses 970 mil bitcoins, tá? Quase bate 900. 1 milhão no final do ano, bate. Não, deve bater mês que vem. Mês que vem. Tá entrando todo dia mais de 4 mil bitcoins pros cofres. Nossa. Ou seja, é capaz de, sei lá, semana que vem, na outra, já bateu 1 milhão de bitcoins. O que mais me preocupa é que, com exceção, são 11 ETFs ou 3 ETFs, tá? Com exceção da Fidelity, que faz a própria custódia,
toda a custódia desse ETF está na mão de um único player, que é a Coinbase Prime. Caramba, dá Cara, a pra ver. Coinbase eu confio de olhos fechados, tá? Acho muito difícil que tenha um golpe. Ela é auditada nos Estados Unidos, ela tá aí desde 2014, é uma baita empresa, né? Talvez perdendo ali pra Tether, tá? Perdendo pra Tether e pra Binance, ela deve ser top 3, tá? Melhor empresa do mercado cripto, mais lucrativa e tal. É muito dinheiro, é muito Bitcoin na mão de um único player. Isso é o que mais preocupa. Não é o preço, não é o carinha que comprou ETF hoje a 67 e amanhã caiu pra 63, ele se desfez e todo mundo se desfez, aquele espiral da morte caindo, né? Aquele short squeeze Sei. e tal. O que mais me preocupa é ter muito Bitcoin na mão do... Lembra que a gente falou lá no início do papo? Né? Que tem muito minerador, tem pouco minerador com muita força computacional? Sim. Tem pouco player com muito Bitcoin. Isso me preocupa um pouco, ou seja, a custódia. Custódia dos ETFs, com exceção da Fidelity, que tem acho que 200 e poucos mil Bitcoins ou 300 mil Bitcoins. Todos os outros Bitcoins, dos quase 1 milhão de Bitcoins, estão na mão de um único player. Que eu confio, acho a Coinbase top, acho foda, mas é muito dinheiro num player só. E isso a gente tá falando só de ETF. Fora o investidor institucional, que já tem direto com a Coinbase Prime. A gente tá falando do investidor de varejo, que tá ali na corretora. Ou seja, eu vi uma Nossa, ela é estatística... bem poderosa mesmo, né? Chama muito marinheiro. poderosa. Eu vi uma estatística, mostrei no canal, né, uma estatística, deve ter um mês ou dois, 13% dos bitcoins existentes estão custodiados na Coinbase. Isso é perigoso, cara. É muita coisa para um player só. Caramba, Porque os caras assim, são violentos, hein? são violentos, porque é o seguinte, eu acho que o Brian Armstrong lá, que é o CEO, é competente, eu acho um cara foda, mas é um ser humano, correto? E pode cometer erros, e pode perder o dinheiro da galera. Né? Se a gente pegar a FTX, que quebrou em novembro de 2022, se tu pegasse um ano pra trás, ele saía na capa da Forbes como o milionário cripto, o bilionário cripto, o gênio do mercado, Sim. entendeu? Um ano depois a gente viu que o cara deu um maior golpão na praça, levou acho que 8 bilhões, 10 bilhões de reais da galera. E era taxado como gênio 6 meses antes. Então eu tenho que ter cuidado, tem que ter cuidado. Isso me preocupa um pouco. É muito dinheiro na mão de um player só. Temos que trabalhar mais, Felipe, pra comprar mais. Pra comprar Cuidado. mais e ter pra gente, né? Não Deu deixar... mais pra gente tirar É. deles, poxa. E o que vocês acham da Tether? Ela pode quebrar ou não? Qual que é o risco? Muita gente me pergunta aqui, hein? Cara, ela pode quebrar, sim, claro que ela pode. É uma empresa. Só que hoje é uma das empresas mais lucrativas do globo. A Tether, por trimestre, a Tether é emissora da USDT, né? Sim. De uma stablecoin, a principal stablecoin para valor de mercado. A Tether bateu 120 bilhões de dólares custodiados na sua stablecoin ontem, anteontem. 120 bilhões de dólares. Sabe o que significa isso? Em Treasury, né? Ela compra títulos do governo americano, né? Ela não fazia isso, ela começou a fazer quando o governo começou a dar uma apertadinha nela. Ela emprestava para outras empresas, E com o lucro dela, o que ela tá fazendo? comprando Bitcoin. A Tether, ela tem uma média por trimestre de 4 a 5 bilhões de dólares líquido. Não é bruto, é líquido. Caramba, ela é muito lucrativa. Irmão, 3 a 4 bilhões de dólares a cada trimestre ela tira de lucro. Basicamente, qual que é o modelo de negócio dela? É o melhor modelo de negócio do mercado cripto. O que ela faz? O Luan quer dolarizar, na verdade ele já tem dólar, né? O Luan, ele quer criptografar dólar. Ele quer digitalizar dólar. O que ele faz? Facilidade, né? Facilidade. Ele quer mexer no DeFi, ele quer fazer um trade, ele quer uma oportunidade. O que ele faz? Ele bate lá na porta da Tether e fala, Tether, eu tenho $1 milhão aqui. Você custodia pra mim? E me dá uma contrapartida? A Tether fala, custodio. Te dá uma chave Pix, tu vai fazer o Pix pra ele, $1 milhão lá. E ele vai pegar uma taxinha, não sei qual é essa taxinha, 0.1, 0.2, e vai te dar esse $1 milhão em stablecoin, que é a Tether, a USDT, menos a taxinha dele lá, que é uma taxinha. Sabe o que ele faz com esse teu Pix? Ele empresta pro governo americano e vai rendendo lá 3, 4% por ano. Só que ele rende 3, 4% por ano em cima de 120 bilhões de dólares. O juro agora tá caindo, mas o juro chegou a bater 4,5, né? Quanto que tava lá pra emprestar? Tava 5, né? 5%, ou seja, ele tava ganhando 5% por ano de 120 bilhões de dólares. Só que esse não é o único lucro da Tether. Ela empresta, ela transaciona. Toda vez que você resgata ou minta um Tether de lá, ela ganha uma fizinha. Né? E o que ela tá fazendo? Ela tá pegando boa parte desses bilhões que ela lucra a cada trimestre. O que ela tá fazendo? Comprando Bitcoin. Caramba, comprando Bitcoin. Comprando Bitcoin. Porque ela quer exponencializar ainda mais esse lucro que ela tem. A Tether hoje, ela tem o melhor modelo de negócio do mercado. Só que, se a gente pegar 5, 6 anos pra trás, essa dúvida que você falou, né? Ela pode quebrar. Ela não era tão grande assim, né? Ela não era tão grande, ela não tinha tanta responsabilidade como ela tem hoje. Hoje ela pega, de fato, 90x% desse dinheiro e empresta pro tesouro.
chance de calote é muito baixa. Existe, mas o título americano é o título mais seguro do mundo, né? Sim. Dificilmente você vai ter algum produto mais seguro que o título americano. Mas antes ela emprestava para empresas. Lembra daquela Evergrande, né? Que é uma Sei que é da chinesa, né? chinesa, quase quebrou? Quase quebrou. Então, a gente não tem informação oficial, mas muita Pegava gente... umas debenture da... Então, eles pegavam debenture Meu Deus do céu. Exatamente. Caramba, mas esse negócio dela, muita gente fala assim, nossa, Luan, mas isso daí é um dólar falsificado. Ele chega a ser um dólar falsificado? Cara, ele é um dólar tokenizado, né? É um dólar digitalizado. Agora, a gente tem que entender o seguinte. Tudo que é digitalizado, tokenizado, embrulhado, sintético, chame aí como quiser, no caso uma stablecoin, ela é uma promessa. O que é a promessa? Que aquela Tether, aquele 1 Tether, quando você for resgatar, ele vai valer $1. É uma promessa. Então a gente tem que entender que stablecoins são promessas. Qual que é a promessa? Você foi lá e deu $1 milhão no Pix pra eles, Sim. eles te deram $1 milhão em USDT. Quando você for lá resgatar, é uma promessa que você vai poder pegar aquele $1 milhão de USDT e resgatar por $1 milhão. Pode não acontecer. Então existem riscos, né? E tanto que tem outras stablecoins que a gente utiliza também no Tem mercado, outras, né? né? Não precisa É o USDC também, né? o SDC, tem tem uma a penca. DAI, tem O um SDC, monte. DAI, Tem Sky, bastante? Etena. Não, É, tem muita, tem- mas muita. Mas Tem deve ter mais de várias. 100. Caramba, mais de 100, eu não Mais de 100. sabia que tinha Só tanto. que assim, a Tether, ela detém 70% do market share. Então 70% de tudo que é stablecoin é Tether, é o USDT. E a USDC é de qual empresa? É da Circle, que é apoiada ali pela BlackRock. Coinbase e BlackRock. A BlackRock tem participação na Circle, né? Que é a empresa da USDC. Então tá vendo como é que eles estão encaixando tudo? Eles estão tudo que meio amarrando ali para continuar tendo Bitcoin. Então, a empresa mais valiosa do mundo é a que comanda o Bitcoin, se for parar pra analisar. Tem uma grande... Você fala da BlackRock? Da BlackRock, ela tem uma grande parte ali no Bitcoin, Ela né? tem. Ela consegue, tipo, movimentar o mercado. A BlackRock hoje tem, sob custódia dos ETFs, acho que 400 mil bitcoins. Acho que são 400 mil bitcoins ou muito próximo disso. Mas daí É muita também coisa. muito das pessoas me perguntam também desse Miss, mas e aí, a BlackRock entrando no Bitcoin, tu acha que ela vai dominar? Tu acha que ela vai controlar o preço, etc, etc? Se a gente pegar, é claro que a gente não consegue prever o futuro, mas a BlackRock, ela detém muitas ações de várias empresas nos Estados Unidos. Ela tem esse autocontrole, ela consegue ter esse poder. O mercado americano, provavelmente, ele deve ter ali várias ações que eles têm autonomia para estar falando e comentando. Tanto que, se eu não me engano, também acho que o Alan Gani, ele comentou um pouco em relação a isso, desse poder, assim, de estar comentando em relação ao BlackRock. Então, eu acho que isso é bom. No futuro, a gente pode ter um problema em relação a isso, mas no final de tudo, meu amigo, é dinheiro. Dinheiro. E empresas, fundos de investimentos não quer perder. E até complementando um pouco disso que você falou, Felipe, se isso os fundos de investimento terem muito bitcoins numa empresa só, num fundo só, isso é ruim? Eu também acho que é ruim. Mas isso também ele pode ser positivo, porque o preço não pode ser que não tenha aquela oscilação. E a gente que já está dentro, já está comprado, pode ser que a gente não tenha essa oscilação de 60%, 70% no futuro. Mas vai ter. É. Vai ter, não tem Se jeito. tiver, é bom. O Bitcoin tem essa característica. Até porque o mercado americano também corrige, poxa. A BlackRock não tem essas empresas de hoje. Esse fundo de investimento já são gerados há anos. Então eu acho que da mesma forma como eles trabalham com o mercado americano, eu acho que também eles vão trabalhar ali com o próprio Bitcoin, com esse setor também. Então, é tranquilo. Vai ser bom. Se por acaso corrigir, caramba, mas corrigir 60% é bom? Sim, é bom, poxa, fazendo DCA, fazendo preço médio, só que é simples. Bitcoin corrigindo de 50% a 60%, vocês não vão ver preços de 5 a 6 anos atrás. O Felipe comentou, a quantidade de Bitcoins que os mineradores estão conseguindo tirar hoje é muito menor do que há 5 ou 6 anos atrás. Então, por isso que o Bitcoin é exponencial. Com essa galera entrando agora, dando mais credibilidade para o Bitcoin, meu amigo, tem como esse preço não valorizar. Só que o pessoal ele tem que entender que não é do dia para a noite. A gente precisa ter mais maturidade, a gente precisa entender que é um mercado novo, apesar de ter 16 anos, é um jovem meio rebelde que tem essa volatilidade, mas eu acredito que daqui uns 25 a 30 anos, Bitcoin... Tá todo mundo aposentado. Daí essa galera que não comprou agora, não fez nada agora, vai ver o Bitcoin estabilizado, não vai ter essas correções loucas, vai falar, poxa, caramba, tô comprando uma mini fração de Bitcoin por 800 mil, 900 mil. Então, assim, não tem como não dar errado.
Ó, você O falou em Bitcoin. 25, 30 anos, né? É. Se o real durar até lá, eu acredito que vai. Quanto vai valer o real, né? Qual que vai ser a Nossa. desvalorização do poder de compra do real daqui 25, 30 anos? Frente ao dólar e frente ao Bitcoin. E frente ao próprio real de É. hoje. Porque o Bitcoin está completando, esse ano completou 30 anos, não é? Sim, Ele foi 94, né? Que o 94, 94. Então tá completando aí 30 anos. Daqui 30 anos, qual vai ser o poder de compra? Se a gente já perdeu quase 90, mais de 90% do poder Sim, de compra. poxa. Sim, Vai ser nada, cara. basicamente, para quem vive no Brasil e entende um pouco de investimento ali, tem que ter um pouco de dólar e tem que ter Bitcoin, poxa. Ó, a minha reserva de emergência, 70% é em dólar, 30% tá em real ali, se por acaso acontecer alguma coisa em questão de 10, 15, 20 minutos. Agora, um dia, 24 horas, esse 70% em questão de minutos, vendo para um P2P rapidão ali, já cai na caixa ali, pronto, acabou, resolve. Então, precisamos ter dólar e precisamos ter Bitcoin, por mais todo esse problema a gente sabe. Real é só o do dia a dia, Ó. apesar que tu falou da off-ramp ali, que veio gastando, né? Veio mas utilizando ali, né? vem utilizando, mas é dólar, né? É Você põe dólar, stablecoin. é dólar, Ó, então. É põe uma outra stablecoin. razão que a E eu, gente e tem eu vou também. jogar uma polêmica pra vocês Manda. aqui. Tem vários vídeos no TikTok aí de alguns caras que estão falando que tem uns computadores chineses, japoneses, sei lá, o computador quântico. Ele Nossa. pode hackear o Bitcoin. Ele falou que é questão de tempo o Bitcoin ser hackeado e ladeira abaixo. Ladeira abaixo, né? E ser drenado, né? Ser drenado. Lembra que a gente falou no início do papo que você tem aquelas 24 palavras, você consegue fazer um Sim. brute force para você tentar uma combinação para pegar? O que basicamente o computador quântico faz? O computador quântico, ele vai acelerar esse processo. Então, em vez de eu fazer 1 milhão de tentativas por segundo, ele vai fazer 1 trilhão de tentativas por segundo, por exemplo, e ele pode quebrar. Tem duas coisas pra gente falar sobre isso. Primeira, se o computador quântico quebrar o Bitcoin, a menor preocupação que você vai ter na sua vida é o Bitcoin. Porque ele já vai ter quebrado criptografia de banco, do Estado, de nível militar e tudo. A última coisa que o cara vai querer pegar é acabar com o teu Bitcoin, tá? Mas é uma preocupação válida. O Bitcoin ele tem uma forma de criptografia que ele utiliza uma parada que se chama SHA-256. Na verdade, no Bitcoin é Double SHA-256. Esse pseudocomputador aí quântico, do chinês, sei lá da onde, que quebrou, ele quebrou uma criptografia muito, muito, muito arcaica. Assim, o início do início da criptografia. Sei. O Bitcoin está muito mais avançado. O SHA-256, o Double SHA, que é o SHA-256 vezes 2, né? Ele está muito mais avançado. E a criptografia, ela vai melhorar cada vez mais. Então é meio que uma briga de gato e rato. O dia que esse computador quântico conseguir quebrar o Double SHA-256 do Bitcoin, o Bitcoin já tá com 4 SHA-512, sabe? Então, assim, não é uma preocupação que a gente tem que ter agora, tá? Não é uma preocupação São que a gente tem que ter agora. pessoas. São pessoas fazendo. Então, se tem um ali tentando quebrar, tem um tentando resolver. É isso Tu aí. falou ali que tem uma casa aqui, a casa 21, que a Cada galera 21, fica em ali. São Paulo. Tu acha que eles não estão ali todo dia vendo o que eles estão fazendo nesse computador aí, nesses computadores quânticos? E eu acho que, se caso isso mesmo eles conseguirem fazer isso, eu acho que é muito mais vantajoso eles tentarem minerar ali ou entrar dentro dessa parte do que tentar quebrar, poxa. Eles vão jogar a favor do Bitcoin, É. né? Não contra. Porque o Bitcoin ele foi feito para você jogar a favor, né? Então, o que impede hoje de eu hackear a rede do Bitcoin? Você- Qualquer pessoa pode É, hackear a rede do Bitcoin, derrubar a rede do Bitcoin. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Só que poder acontecer não quer dizer que vai acontecer. Exatamente. Por Você vai quê? tentar. Porque para eu conseguir derrubar a rede do Bitcoin, quando eu falo derrubar ou hackear é modo de falar, né? Mas para eu conseguir voltar um bloco, eu preciso ter milhões de computadores, ou seja, eu preciso comprar milhões de computadores. Milhões, tá? No plural. Milhões de computadores, são as chamadas ASICs, né? São máquinas específicas para mineração. Botar numa infraestrutura gigantesca, botar isso tudo na rede elétrica e por alguns minutos ali eu vou tentar voltar um bloco e pegar aquelas transações que foram feitas naquele bloco, trazer tudo para minha carteira por alguns minutos. E o Bitcoin tem uma parada que é um contrapeso que são os nós. Eu, por exemplo, sou um nó de Bitcoin que a gente consegue interferir e ver se esse minerador tá fazendo a coisa errada. Então veja, para um cara hoje hackear a rede do Bitcoin, ele precisa gastar bilhões de dólares comprando máquinas, gastar centenas de milhões para infraestrutura, muitos milhões, múltiplos centenas de milhões de força energética para você voltar por alguns minutos um bloco. Tá? Por alguns minutos. Por quê? Porque o meu nó vai derrubar e milhares de outros nós vão derrubar essa informação. Então é muito mais fácil o cara pegar esses bilhões que ele gastaria tentando ferrar a rede, ele tentar minerar um bloco. A favor. Muito quê? mais lucrativo. É muito mais lucrativo. Então o Bitcoin é um dos únicos sistemas na história que você
é recompensado por fazer o bem e você é penalizado por fazer o mal. Sim. Se você minerar um bloco e voltar, por algum motivo você conseguir força computacional suficiente para derrubar um bloco, para voltar um bloco, o meu nó, o nó do Mister e mais milhares de nós por aí vão derrubar o teu negócio. Ou seja, você gastou força energética e computacional à toa. Você perdeu dinheiro. Porque hoje, para minerar um Bitcoin, não é só botar na tomada um laptop aqui e minerou. Sim. Você vai ter um gasto energético absurdo para minerar um Bitcoin. Tá? Nós estamos falando de 30, 35 mil dólares para se minerar um Bitcoin. Caramba. É um gasto energético. Cara, é um negócio altamente lucrativo e altamente profissional. Então você não consegue hoje derrubar a rede do Bitcoin. Esse trabalho, essa dor de cabeça, a pessoa nem pensa. Ele pensa muito mais em montar isso para minerar os blocos ali, ter os E ser benefícios recompensado por e isso. ser recompensado. Essa é a mineração do Bitcoin. É uma das primeiras vezes na história que a gente tem as pessoas sendo recompensadas por fazer a coisa certa. E não, por exemplo, o Estado, que o carinha é recompensado por fazer mal, né? Sim. Então, por exemplo, o cara entra de prefeito aí. O cara entra de prefeito e aí ele tem um orçamento, sei lá, de 10 milhões. Vamos chutar aqui, 10 milhões para segurança. Chega no final do ano, ele vai vão avaliar os números, a segurança piorou. Aí o que ele fala? Gente, 10 milhões não foi o suficiente. Para esse ano agora eu preciso de 15. Verdade. Aí ele pega 15 milhões, gasta tudo errado, a violência aumenta. E aí ele chega no final do ano e fala, gente, 15 não é suficiente, é 20 agora. Aí ele gasta 20, chega no final do ano, a violência aumentou. Ou seja, ele tá sendo recompensado, ele tá ganhando mais dinheiro, ele tá sendo recompensado por fazer a coisa errada. Olha assim, vergonha esse aí. Olha sem vergonhice. Quer dizer, o cara tem dinheiro infinito e não consegue resolver, e precisa sempre de cada vez mais dinheiro. Sim, é aquela velha história, né? O cara precisa ficar 20 anos na política pra tentar tirar o pobre da miséria, né? E sempre fica falando, ó, a gente vai tirar. Dessa vez a gente vai tirar. Pois é. Por isso que eu comentei contigo que é interessante, a audiência sua que tá ouvindo aí, estudar, entender o porquê que o Bitcoin funciona. Qual a finalidade do Bitcoin? Basicamente, ela passando uns 20, 30 minutinhos ali, esse medo, isso aí que você acabou de perguntar, sai da mente dela e ela começa a ser um investidor ali a médio e longo prazo. Tem o retorno, que a gente sabe, que eu já comentei, o Felipe falou, aos meses, aos anos, e ela se protege, poxa. Tem coisas que a gente não consegue controlar. A gente discute, a gente comenta, a gente discute aqui, mas coisas que a gente não consegue controlar, a gente precisa se proteger. E tá aí, poxa, o Bitcoin aí já tá 16? 16 anos aí Desde 2009, funcionando, né? O ano que vem 16 anos aí funcionando, sem problema nenhum, e o Felipe mesmo comentou que ele não gasta o Bitcoin dele, eu não gasto meu Bitcoin no trabalho que a gente faz, coloca nas stablecoins e vive no dia a dia, pessoal. Então, Boa. Bitcoin não se vende. A gente só continua acumulando mais, trabalha mais e vai comprando mais Bitcoin. Basicamente é porque isso. vender Bitcoin significa que você vai trocar ele por real, ou por dólar, dependendo do lugar que você tá, ou por euro, não importa. Cara, por que eu vou trocar uma moeda que nos últimos 16 anos, vai completar 16 anos em janeiro do ano que vem, mas nos últimos 15 anos já completos, ela só se valorizou? Por que eu vou trocar ela por algo que só se desvalorizou, que é o real, o euro, o dólar, Verdade. o peso mexicano, argentino, uruguaio, bolívar e tudo mais, dólar canadense, australiano, o dólar de Zimbábue, já viu a nota de Zimbábue? Não, nunca. Acho que são 100 trilhões de... O pessoal aí no chat já vai falar aí. Tem uma nota dos caras, são Sério? 100 trilhões de dólares. Um monte de zero. É zero, infinito zero. Eu não sei se é 100 trilhões ou 10 trilhões de dólares. É infinito. Né? Por quê? Porque o dinheiro só desvaloriza. O dinheiro fiduciário foi feito para desvalorizar. Então, vender Bitcoin significa que eu tô trocando algo que valoriza muito por algo que se desvaloriza muito. Cara, pra mim, é uma conta muito fácil. Eu não preciso ser matemático, eu não preciso ser economista, eu não preciso ser muito Conta inteligente. de padeiro. É uma conta de padeiro. A Ó, ima- isso aqui a não ima- para de subir, isso aqui não para de A cair. imagem que eu vou quero? colocar no Instagram lá depois, o pessoal vai ver. É claro e cristalino. Bitcoin no topo nesses últimos anos e 3 vezes ele é lá no fundo. Ele sempre performou melhor que tudo, né, na Bolsa Brasileira, Bolsa Americana. Então é indispensável Pô. ter Bitcoin. Galera que tá acompanhando a gente, que deixa seu like, se inscreve no canal. Ó, estamos com mais de 600 pessoas ao vivo aqui agora. E tem apenas, deixa eu ver quantos likes aqui.
e apenas 700 likes. Então, no mínimo, teve gente que já saiu, já deu like, foi, depois vai voltar aqui no canal, vai ver, né, o vídeo. Galera que tá acompanhando, deixa seu like, se inscreve no canal, não esqueça dos nossos parceiros aqui, o Investidor 10, plataforma completa para você, analisações, BDRs, fundos imobiliários e toda... deixar sua carteira lá dentro do Investidor 10, você consegue fazer todo o seu gerenciamento dentro, carteira recomendada de fundos imobiliários, de ações. Muita gente cripto aqui às vezes investe em ações, não sabe como começar. Entra lá no Investidor 10, tem um guia completo para você fazer seus investimentos. E também a Coinex, que é a nossa parceira aqui do canal. Para você estar comprando apenas com o e-mail, você consegue comprar seus bitcoins e se manter até anônimo ali do governo, se você quiser. Ela é uma plataforma muito boa para você estar comprando criptoativos, né? Parceira do canal aqui já também bastante tempo. E galera que tá acompanhando, eu vou jogar uma polêmica aqui para vocês dois, hein? Joga. Então vamos lá. Bora. A pessoa que tá lá já entendeu, pô, tem o Bitcoin, tem o Ethereum, que é a maior, tem a Solana, que é a maior. Eu queria que cada um falasse aí, no mínimo, aí 2 criptomoedas, além dessas, para 2025. Quero ver, Felipe. 2, então, e não pode se repetir. Eu vou deixar até o Felipe começar, eu já vou deixar mais fácil pro Felipe. Não dá, cara. Pra mim é Bitcoin, não tem outra coisa pra Não comprar. tem, assim, Não 2 tenho. shitcoin ali que você Não gosta? tenho, cara. Não tenho. Sério mesmo? Tipo, você tenho. não olha, você fala, pô, Luiz, esse Cara, projetinho aqui é assim, legal, vai. Projeto legal? É. Caramba. O que que acontece? Eu separo muito plataforma que eu uso com moeda de trade. Então, eu não vou falar pra você que de vez em quando eu não faço uma fezinha, numa Solaninha, numa Maticzinha, como eu já fiz numa Cardaninha. De vez em quando eu faço. Sua casa, né? Minha casa, boa parte da construção eu fiz com Cardano, lucro de Cardano também que eu fiz, né? Mas não é algo que eu olho e consiga fazer, porque eu não sou o cara do trade. Eu gostaria de ser o cara do trade, eu gostaria muito de olhar um gráfico e falar assim, cara, aqui é pra comprar, aqui é pra vender. Eu não sou esse cara. E eu acho que sempre. É que também tem várias plataformas, né? Você pega o gráfico aqui, aí você pode riscar ele pra cima, pra baixo. Não, isso tá maravilhoso. Às vezes eu entro nos Linha caras. de tendência de não sei do que. Eu olho uns caras fazendo gráfico, o cara tem 45 linhas no gráfico. Aí é óbvio que no meio dessas 45 linhas, em algum momento o preço vai passar por ele. Fala, Aí acertei. passou, bateu aqui, ó. Passou. Mas é claro que eu tô brincando, tem Tá certo. excelentes analistas gráficos, né? Caras que sabem fazer muita grana com trade. Acho até errado essa galera que fica, trade não dá dinheiro, day trade não dá dinheiro. Cara, dá dinheiro se você souber fazer. É a mesma coisa do hold. O hold de Bitcoin dá dinheiro? Dá, se você souber fazer. Se você comprar no topo e vender no fundo, não deu certo, você tá perdendo grana, né? Então tem que saber fazer, tem que ter estratégia, tem que estudar. Mas eu não sou o cara do tradezinho, de moedinha e tal. Então, assim, qual que é a minha aposta há 11 anos, ô Luan? É Bitcoin. Eu tenho um percentualzinho de Ethereum? Tenho. Comprado lá atrás a 60, 70 dólares? Tenho. Eu tenho um pouquinho de Matic, no prejuízo? Tenho também. Eu tenho um pouquinho de Solaninha aí com, sei lá, 120, 30, 130% de lucro? Tenho. Mas meu negócio é Bitcoin, cara. E o WBTC também. O WBTC é o Rapid Bitcoin. Aí você pode comprar também, né? Pode, porque o WBTC, quer dizer, pode, tem que entender o risco. O WBTC é um embrulhado do Bitcoin. Então é uma forma de você... ETFzinho de Bitcoin, mais ou menos. Cara, é uma stablecoin de Bitcoin. A gente não falou do Tether, que você tá verdade. digitalizando o USD? Sim. No caso do WBTC, você tá embrulhando ele e tirando da rede Bitcoin. Tem riscos, tá? Tem riscos, eu explico bastante pra nossa galera lá. Tem riscos, mas é uma parada que se você entender os riscos, dá pra saber surfar isso daí. Boa. Continua mais ou menos sendo Bitcoin. Não é uma altcoin. É assim, Não é ó, uma shitcoin. ele é um token baseado no preço do Bitcoin. Ele é embrulhado no preço do Bitcoin. Sim. Então ele tende a sempre valer a mesma coisa que o Bitcoin ali. Mas não é Bitcoin. Bitcoin só é Bitcoin. Pode ter uma discrepância. Pode ter, de vez em quando ele perde o PEG ali de 1, 2%, mas ele roda. 2% Ele roda nessa faixa. Só que a gente tem que entender o seguinte: Bitcoin só é Bitcoin na rede do Bitcoin, na sua carteira. O resto é Qualquer outra coisa é promessa. Tá na corretora é promessa, tá no WBTC é promessa, tá custodiado com seu amigo é promessa, tá na BlackRock é promessa, tá no ETF é promessa, tá numa corretora de futuros é promessa, tudo promessa. Bitcoin só é teu, só é Bitcoin na tua carteirinha, na tua OneKey. Já fazendo jabá aqui, tem link Pode na fazer, descrição? tem link na descrição. Carteirinha OneKey, 15% de desconto, E já tá com processo desconto 15, já aqui, ó. pega lá com o link lá do Luan, Caramba, vambora. tá com o processo aí, né? Processo 15, Galera, tá aqui o link na descrição aqui. E você vai falar as duas, vai. Olha, da mesma forma como o Felipe falou, eu Fica em preciso... cima do muro não, hein? Não fica em cima do muro, hein, A questão, Luan, a questão não é falar. Eu posso falar 10 altcoins aqui que eu tenho comprado, mas o problema é que a gente não sabe quem tá lá do outro lado. Esse que é o problema.
O Felipe, ele tem um trabalho dele, tem as coisas deles ali e tá tudo Mas certo. eu já avisei o pessoal que é o dinheiro da pinga e não do leite, tá vendo? Então, mas a pinga tá caro, o leite tá caro. Eu passei no mercado, tinha uma garrafa de R$100 de pinga. Caramba. É melhor... R$100 de pinga? R$100. Não, é mentira isso. R$100. Eu vou tirar uma foto. R$100? R$100. Mas é uma Velho pinga barreiro, gourmet? hein? Não, né? uma pinga gourmet. a pinga, Pinga gourmet. gourmetizada aí. Então, por mais que eu seja trader, por mais que eu seja investidor, eu vi um podcast, eu tô falando que 95% perde grana nesse mercado. Eu sou 5%. Tu conhece André Machado, o Ogro? Conheço. Eu aprendi com o Ogro. Então, em vez de eu operar B3, eu fui pro mercado americano. Sim. Então, no mercado americano, eu faço grana em dólar. Só que o problema dessa galera que tá chegando agora é que eles não estudam. Eles querem pegar aquela dicasinha, eles querem pegar aquela geminha ali que a gente vai comentar e falar, e não estudam. Então, assim, o trabalho do Felipe, canal, os treinamentos dele, ali a parte da que o meu é fazer trade. Então, a minha grana, as minhas contas, eu pago com trade. E o que sobra, eu compro o Bitcoin. Só que para eu chegar nesse nível e comentar em relação a isso que você tá falando, eu passei por 2, 3 anos, poxa. Então, pode ser que a gente comente uma moeda hoje e ela suba 200, 300%, e daqui a 2 dias ela corrige 30, 40%. Então, o pessoal, eles não estão preparados para isso. Né? Tem que ser rápido, tem que saber. Não dá para saber a hora certa de entrar. Mas a hora de sair ali, a gente consegue entender um pouco. Então, por exemplo, poderia falar o Ethereum, poxa. O Ethereum, a gente sabe que ele Eu bloqueei o Ethereum, já bloqueei o Ethereum, Solana e Bitcoin. Não pode. Não pode. Não pode Ethereum, Solana e Bitcoin. Então, mas o Ethereum, por mais que a gente sabe ali que ele tem esses problemas de centralização, mas a gente sabe que ele tá ali bem perto. Solana, eu até havia comentado um pouco, a forma que ela subiu nesses últimos 2 anos não me agrada. Mas, por exemplo, o Felipe utiliza Matic, o Felipe tem um pouco de Matic, e o projeto é bom. É muito bom. Link. Só o token que não sobe. Só o token que não sobe. É, mas a Matic não sobe. Só o token O que eu não faço sobe. agora? Link. Com quem, Todo mundo quem que eu precisa. processo pra ver se ela sobe? E Então, aí, né? ó, todo mundo deve ter link na carteira. Só que daí o que acontece? Essa galera que chega agora quer comprar meme. Essa galera que chega agora quer Dogzinha. comprar. Então, quer comprar essas moedinhas. Esse bicho sobe 200, 300%, afunda 70%, Afunda 99, 99%, e daqui a pouco, na hora que você vai ver, subiu 40%, 50%. Então, o que eu recomendo, sendo uma pessoa prudente aqui, porque eu poderia falar, é estuda como é que o mercado funciona. Porque da mesma forma que você consegue fazer grana no Bitcoin, você também consegue fazer grana nas altcoins, mas tu consegue pegar uma grana e colocar lá e ficar segurando? A minha carteira faz 2 anos que eu tô comprado. Agora, esse período que teve o problema entre Israel e Irã, todas as altcoins elas corrigiram de 70% a 80%. E o Bitcoin, ele só tá nessa volatilidade de 20%. Tem estômago para segurar isso? Então, é difícil a gente ficar falando. Só que daí o que acontece? De uma pessoa profissional que vê como o mercado funciona, para uma pessoa que tá ali no dia a dia. A minha carteira, as altcoins, eu falei para você que corrigiram 60%, né? Minha carteira hoje tá 40% positiva. Por quê? Nesse mergulho, eu voltei novamente a fazer novos aportes. Mas foi meme coin? Não foi. Não tenho nenhuma meme coin na minha carteira. E agora, quando não dá para saber, essa carteira minha, antes do problema entre Israel e Irã, tô falando assim para não dar problema para você, a minha carteira ela tava 400% positiva. Fora o Bitcoin. Hoje eu tô 80% positivo no Bitcoin, porque eu ainda continuo fazendo o DCA. 400%. A minha carteira, as altcoins que eu tenho voltando nesse patamar, na média, eu já vou estar com 10 vezes a minha carteira. E isso tem essas altcoins que, na minha opinião, eu falo assim, tá, pessoal? Eu acho que presta para alguma coisa. Porque fundamento a gente sabe que cripto é meio complicado. Eu faço 10 vezes a minha carteira. Se essas altcoins voltarem ali um pouquinho mais acima, 200, 300%, eu faço 17 vezes a minha Mas não carteira. precisa falar todas, não. Fala só 2 pra fazer 10x aí. O Mister tá sabonetando. Tá sabonetando. Mas ela tá falando bonito, né? Tá, Tá veja bonitando. bem, Então que o vamos- Donald Trump... Cadê? Não, mas é que precisa ter um contexto. Não é fácil. Não é fácil chegar aqui e falar e a pessoa lá do outro lado, que nem, por exemplo, quer ver? Teve uma pessoa que falou assim, Miss, é o seguinte, tô com uma Toro aqui e ela já tá com 80 mil rodado. Ou eu vendo ela e pego o mais novo, 80 mil. Ou eu vou pegar essa grana da Toro e eu quero trabalhar com DeFi. O que você acha? Eu já falei, primeira coisa, o curso do Felipe. Mas você sabe que tem risco, né? Sei, mister, mas eu quero fazer 1%, 2%, 3%.
vai fazer o curso do Felipe. Você não vai me pegar o dinheiro desse carro e enfiar sem saber o que você tá fazendo. Porque se dá uma permanente loss ali, se tu pega uma moeda doida, tu vai perder grana. Então, assim, é muita responsabilidade. Eu tenho uma pessoa aqui na minha comunidade que ele investiu 3 milhões. O Bitcoin ele só precisa bater 100 mil. Ele batendo 100 mil, ele vai fazer 6. Ele vai sacar e vai viver o restinho da vida Comprou dele. caro então, hein? Comprou nos 50 mil? Não, o preço médio dele tá em 36. Ele comprou nos 17, nos 18. O preço médio dele tá em 36. Mas ele colocou 3 milhões. E sem saber o que tava fazendo. Doideira. Ou seja, o Poxa, Luan é difícil. queria tirar pô. um corte meu e seu, É, de qual pra criptomoeda pegar vai subir 40 mil vezes. Essas podem fazer 1 3x, milhão de vezes. 10x. Eu acho, X, e não tirou. eu acho assim, se por acaso a gente voltar numa outra vez aqui, eu passo um pouquinho da teoria, eu falo um pouco mais dessa parte de fundamento, dessa parte do trade, de ciclo, daí sim eu me sinto mais seguro de estar falando isso para você. Porque é simples, se eu falar aqui, 20, 30 pessoas vai lá e vai comprar moeda. E daí a gente sabe que dependendo do time que tu fala, o negócio corrige 70%, 80%, tu vira meme na internet, poxa. Não, mas a minha. Aí você subestimou minha audiência. Ah, pô. fala. Minha audiência sabe que vai comprar só uma pinguinha, né? Mas sim. Não, mas é verdade, o pessoal compra tudo. mas- mesmo, Mas peraí, posso virar o jogo? Porra, Luan, as duas moedinhas. é, pra fazer poxa, 3x. fala aí, pô. O que você tá apostando? Não tô apostando em nada, não. Sabonetou também? 3 Não, sabonetes? mas né? eu compro só, pra ser bem sincero, Ethereum, Solana, compro um pouquinho e Bitcoin mesmo. Bitcoinzinho. Eu, Tá sou, bom, eu sou bem, mas assim, Ethereum e Solana é só um restinho ali mesmo. Sim, só pra Tudo, ter, né? tudo, só pra ter é. um... Tudo. Mas eu o- não sou, eu sou bem... Mas o que eu Aí tô- seria uma apostinha, né? O É, Ethereum, ou Solana, mas uma eu compro apostinha. umas porcariazinhas assim, mas é bem, sabe, gente? Bem pouco mesmo. Tipo, $50, $100. É, se tipo, só- virar 10 vezes, ganhou quinhentinho, aí paga uma Exatamente, se conta. perder também não choro, né? Vai te... é. Mas e se estudar, entender como é que o mercado funciona, em vez de fazer 10 vezes, fazer 20, Mas aí fazer tem que ser 30, muito bom. fazer 40? Mas se eu conseguir, o Felipe conseguiu, por que a pessoa que tá ali do outro lado não consegue? Mas a pessoa, ela consegue já só investindo em Bitcoin, né? Então, mas eu acho que para essa pessoa investir em algo fora do Bitcoin, tem que estudar, tem que saber dos riscos. Porque caso contrário, basicamente é só Bitcoin. E, novamente, pessoal, não é medo ou vergonha de falar. Se vocês viram uma live minha, passadas aí, eu falo 10 altcoins, tem a minha carteira lá Mas a gente comentando lá pediu mais ou duas menos. aqui, você não falou. Então, mas o problema é que lá, a minha audiência sabe o Nada a ver, contexto, né? o porquê. É, Agora, Mister aqui, quer o AdSense pra comprar aqui- mais Bitcoin, não tá não, errado. não é nem questão disso. Aqui eu não sei É. como que é a sua audiência é bastante de o B3. pessoal- O mercado o pessoal tem, BB3, não precisa depois comprar tem- altcoin, é só comprar Bitcoin, trocar um pouco de real para dólar, pronto, tu já vai estar no lucro, já vai ali pegar e pelo menos suprir a inflação. Só Bitcoin e trocando um pouquinho de dólar, acabou. Não. Agora, eu acho interessante, estuda um pouco o mercado, porque tem várias portas, várias coisas que você consegue fazer ali para ter lucro. Altcoin é muito arriscado. E sabe qual que é o problema disso também, da gente estar falando? A pessoa não consegue trabalhar depois direito. Teve uma pessoa que ela fez uma operação, ela comprou uma moeda. Essa moeda, ele entrou com, era para entrar com 5 mil, ele entrou com 50 mil dólares. Essa moeda corrigiu 50%. Ele ficou com essa grana por 2 anos, travado. Então, o pessoal, ele não é que ele não é maduro, ele não tem essa maturidade para entrar, mas a galera não tem muito assim essa expertise de pegar e falar assim, ó, vou colocar só o da pinga, mas daqui a pouco é o carro, daqui a pouco é a casa, daqui a pouco é o avião, daqui a pouco pega a dica do A, do B e do C e vai lá e coloca muito mais grana do que necessita. Eu passei dificuldade com a minha família quando eu entrei no mercado em 14, porque justamente isso que eu tô meio que enrolando falar para vocês, eu passei. Teve um final de ano que eu tive que vender as coisas ali para comprar as coisas para casa. Por quê? Tinha comprado moeda no topo errado. Aí agora que você tá boizão, não quer falar as Não moedas quer pra falar as gente? moedinhas falando. Não quer passar a call, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Tô enchendo o saco, Vamos, não, velho. vamos fazer o seguinte então, para deixar algo legal aqui para sua audiência. Esse mercado agora, na atual situação que a gente está trabalhando muito com setores. Qual moeda? Tem várias moedas em vários setores. Eu acho que para esse ciclo, o setor de RWA vai performar bem e o setor de inteligência artificial vai performar bem. Qual Pronto. que é a melhor moeda do setor RWA? Aí é que entra.
vai ver o projeto e ver se esse projeto ele vai estar prestando para alguma coisa daqui a 5 anos. Basicamente isso, na ação, na bolsa, a galera não olha fundamento, essas coisas. É só pegar essa mesma base de estudo que essa galera tem ali para a bolsa e tenta implementar um pouco para cripto, poxa. Vai dar certo 100%? Claro que não, mas a gente precisa entender o que está resolvendo. Bitcoin a gente sabe que resolve um problema nosso. Agora, abaixo do Bitcoin, tem mão de Tem muita, pessoas. né? É Então, que na verdade tem números. é 24 milhões de moedas, Sim, né? sim, Que são feitas. sim. Meu, é muito Ó, projeto, né? O dinheiro sim. vai sendo diluído, Vai né? sendo diluído, isso é uma verdade. Tanto que para esse ciclo eu entrei em 5 setores e eu comentei com a minha comunidade ali, que eu explico, eu mostro a minha carteira, eu falei, pessoal, é de top 20 para cima. É de top 20 para cima e top 20 arriscado ainda. Então, a minha carteira hoje, basicamente, ela tem altcoins em 5 setores, top 20 para cima e tá positiva, poxa. Abaixo do Solana, Ethereum e Bitcoin. Bitcoin, qual que é as duas Ele não vai outras? falar. Nós vamos ter que chacoalhar, né? Só entendo o saco, pô. Sabe que tu falou um negócio legal, né? São 24 milhões de moedas, né? Toda hora Teve surgindo, uma né? estatística da CoinGecko esse ano. 5 mil novos tokens são criados por dia. Nossa, sim. 5 mil, não é 5 tokens novos. Não é 5 moedas novas, blockchains novas, projetos novos. São 5 mil todos os dias. Cada 2 dias são 10 mil É tokens porque é novos. facinho, né? A Solana lá, você fica clicando com o botão. Cara, E é né? isso que eu tenho, por isso é que eu tenho muito medo da fácil. Solana. Porque o que a gente tem que entender? A Solana ou o Ethereum, uma Redbase, tá? Essas redes, elas são computadores. São computadores que você usa sob demanda. Então, criar um programa ali dentro, ou usar um programa que já exista, vamos falar para deixar mais fácil, utilizar um programa que cria moedas é muito fácil. É muito fácil. Então, qualquer pessoa pode criar uma moeda, sei lá, em 10 minutos você cria uma moeda. Tanto E aí o que acontece? Você tem 5 mil moedas por dia, Sim. é óbvio que 4.998, na média, ou 99, 99. vão morrer É lixo, em algum é. momento. É lixo. Pra não dizer as 5 mil, né? É, exatamente. Tanto Tudo que lixo. quando- tudo lixo, né? Tanto que lixo. quando o Trump ele foi na Bitconference lá, foram criadas 45 mil moedas no minuto que ele começou a falar. Depois de 1 hora, apenas 5 sobreviveu. 45 mil. E apenas 5 sobreviveu. E a restante tudo corrigiram 90%. Os Então tá indianos estão vendo? afiados, hein? Então tá vendo como é que é Não, difícil? Tudo indiano que queria isso aí. Tá vendo Né? como é que tá difícil? É, tudo Tá indiano. vendo como é que é complicado? Então, assim, eu acho que a pessoa para entrar tanto em cripto, tanto na Bolsa Brasileira, mercado americano, eu acho que é interessante ela estudar um pouco. Perde um tempo, entre aspas, estudando, vendo como é que funciona, porque a consequência disso depois vai ser ou você viver ou você trabalhar no meio em relação a isso, poxa. Não tenta querer apostar. Tanto que eu li um livro esses dias também, falando a respeito. Lá nos Estados Unidos também, a galera gosta muito de apostar. A galera gosta muito desses joguinhos. E perguntaram assim, você tem uma reserva de emergência de $400? Se por acaso acontecer alguma coisa? Estados Unidos, tá? Num lugar que eles foram lá, eles falaram assim, não. Mas quanto que você gastou na lotérica ali, naqueles joguinhos? $400. $400. $400. Então, isso já está enraizado tanto lá fora como aqui. Então, é interessante entender o que você está fazendo até para ter tranquilidade. Eu estou falando para você que eu estou colocando dinheiro há 2 anos. Só que se o Bitcoin ele bate 150, 120, 130 e a minha carteira valoriza 17 vezes, eu falo para ela fala para eu zerar na hora. Mas olha a paciência. 2 anos estudando, 2 anos investindo. Não é fácil. Só Aí que vocês assim, deram em dólar? então, daí Aí, depende, e daí aí? depende E muito. aí? Vai Daí vai depende. dar pra onde? Então, Quer saber isso Vai aí, voltar né? pra fé? Então, Ah, daí tá depende. aí. Vocês querem entrar nesse papo, falar um pouco em relação a isso? Não, a gente quer saber onde você Vai o lucro. zerar? Eu vou zerar e vou pra Então, fiduciária? Então, Ah, daí, novamente, é o estudo. Por exemplo, se eu vejo o Bitcoin com uma tendência forte de alta, ele não tem essa correção de 60%, 70%, porque dá para entender um pouco ali. Uma boa parte desse capital eu vou investir em Bitcoin. Só que se por acaso isso acontecer, uma correção de 30%, 40%, eu pego 50% e já compro de uma vez e venho fazendo o DCA. Venho comprando picado ele. Vou trazer essa grana para o Brasil. Infelizmente, a gente vai ter que pagar os impostos ali tudo certinho para comprar as nossas coisas e vou investir um pouquinho também no mercado americano. Então, não é só... Dá trabalho ter grana também e administrar é isso. um trabalho bom, né? Então, mas é um trabalho bom, mas você precisa começar.
Eu comecei em 2014, coloquei toda a minha grana, fiz um monte de bagunça, fiquei quietinho sozinho lá. 16 e 17, comecei a investir de uma forma melhor, comecei a acompanhar uma galera, o Felipe começou a fazer live no YouTube. 20 para 21, fiz um post no TradingView, a galera começou a perguntar, a pedir, fui num evento do Felipe no Beat Sampa num ano. No final do evento, conversei com ele, conversei com o Giron. No outro, eu tava palestrando. Desse ano também, fui lá, bati um papo com o pessoal. E hoje eu tô aqui ajudando a galera. Boa. Poxa, a gente tá falando. Então, o estudo, ele é importante colocar em primeiro lugar. Porque a gente sabe, e pelo menos eu tenho um histórico que primeiro ciclo a gente faz tudo errado. Tudo errado. E no segundo ciclo a gente muda. Aí, No terceiro, meu amigo, Aí a gente estoura. aí fica rico. é aquilo que Será? eu falei pra vocês. Se eu falar, mulher, 17, e aí? O zero segura. Os caras que mais tem grana, que vem aqui no podcast, são os caras da cripto, gente. Os caras Então, da cripto. Ô, mas é volatilidade. certeza. É volatilidade. Só que tu tem que saber que esse negócio ele sobe muito e ele corrige muito. Então, por isso que precisa estudar e entender. Eu tenho um conhecido meu que ele comprou o Bitcoin mais ou menos a 380 mil. E agora tá batendo no Brasil, ele bateu o topo histórico, né, Felipe? Quantos É. que tá em real mesmo, Bruno? Não Não, acompanho. esses dias que o dólar tava 5,60 e... 5,70, né? Bateu, né? 5,70, bateu. 5,73. O Bitcoin bateu 498 mil reais. Mas agora bateu a TH de novo, né? É, era Então. 496, aí bateu 498. Então, Não, desculpa, 396, bateu 398. então Quase 400 mil reais. o esse Bitcoin. amigo meu, ele falou, Mister, comprei um Bitcoin. 390 mil há 2 anos, 3 anos atrás. E não fiz nada. Agora ele tá voltando aqui, nesse preço. O que você acha que eu faço? Sabe o que eu falei pra ele? Zera e pega esses 380 mil, vai comprar coisa pra sua loja, poxa. Porque tu sabe que com esses 380 mil, pela estatística que você tem do seu negócio, tu consegue girar essa grana. Se você tivesse feito o que eu tinha comentado com você naquela época, de estar fazendo o DCA, não enfiar a grana toda, tu tava com 600 mil agora. Fácil. Não, mas Simples. aí ficou uma simetria pro cara que não é boa. Porque, ó, ele comprou o negócio, carregou o negócio 70% pra baixo, vai vender agora que empatou, Então, mas ele aí ele só teve risco. Então, mas ele tá desesperado, ele não sabe o não. que fazer. É assim, ó, se o Então. cara não tem maturidade Por isso pra que- entender que o Não tem mercado dinheiro, cripto é né? volátil, cara. cara, é assim, ó, se você não tá preparado pra tomar um loss, um drawdown na sua carteira cripto de 50, 40, 50, 60%, cara, você não tá preparado pro Sim. Bitcoin encapotar aí 60, 70, 80, 100% Então de eu, alta, cara. então eu tenho casos Tem que ter a maturidade. reais Ou de o cara só quer, pessoas que o não cara tá- só quer subida. O É, cara acha que ele vai basicamente comprar ele hoje a 390 mil e só vai subir. Não é assim que Ele viu funciona, na cara. TV. Ele viu na TV o Bitcoin. Ah, não. Aí esse cara tá fadado a perder grana, cara. Então, Tem que ser firme na... então, É assim, ó, o que eu acho, Luan? O cara, quando vai comprar qualquer coisa, uma ação, uma empresa, quando ele vai fazer uma empresa, comprar um café, cara, ele tem que ter um plano, correto? Você tem que ter um plano. Não é só eu vou comprar Bitcoin porque eu vi na TV ou porque eu vi um barbudo Verdade. na internet falar. Tem que ter um plano. Qual que é o teu plano? Ah, meu plano é comprar Bitcoin. Tá, e tu vai fazer com esse Bitcoin se ele cair muito ou subir muito ou ficar 6 meses parado? Tu tem que seguir teu plano. Verdade. Não adianta tu querer fazer um plano e começar a mudar ele porque caiu, porque aí viu na TV que o Trump não entrou, ou porque a BlackRock não sei o quê, ou ninguém... Não, cara, tem que ter um plano. Agora, o cara comprar 2 anos atrás, 3 anos atrás que seja, nesse valor, esperou cair 70% e não fez nada, voltou no mesmo valor e ele agora tá desfazendo, esse cara só comprou risco pra ele. só comprou. Tá errado, cara. Tá errado. Tá errado, só comprou risco. Só que como é que você Perdeu coloca... tempo. Só como é que você coloca na cabeça da pessoa dessa e ele explicar pra mulher dele que o dinheiro voltou pra aquela região ali e ele não quer vender esse dinheiro, ele não quer vender esse Bitcoin, quer continuar segurando e brigando em casa. Mas aí já entra a história. Ele que cara. ele que é o provedor da casa, ele então. que não tem que ficar dando satisfação pra Então ninguém, tá- não, né? então Isso tá- não é, porra. Isso não é, hein? né? Não é. Então tá vendo Que como é que isso? É o então quê? tá vendo É o como quê, é que porra, é? hein? Tá vendo como é que o estudo ele precisa vir em primeiro lugar? Porque querendo ou não, tem pessoas que têm dinheiro, mas não É. tem conhecimento para investir. Sim. E quando entra nesse mercado, a gente viu uma matéria saindo aí de uma corretora brasileira que pegou a grana do cara num monte de taxa e o cara perdeu 16 milhões. Eu não vou falar nome para não dar problema. Então, assim, eu acho que por mais que você queira uma moedinha, a B e a C ali, eu acho interessante você colocar o estudo em primeiro lugar. Garanto a vocês, é 1 ano e meio, 2 anos estudando, vocês não precisam de mais ninguém e já começa ali a andar com as suas próprias pernas. E fica mais tranquilo, poxa, fazer isso aí também. Fica mais tranquilo você acompanhar o mercado. E por isso que eu gosto.
esse ano agora, de 26, se por acaso o mercado americano corrigir, eu vou começar a investir no mercado americano. Mas com a grana que eu fiz em cripto, mas não é a mesma grana que eu vou investir em cripto, porque eu sei a volatilidade que tem mais em cripto que o mercado americano. Que nem, por exemplo, quando eu comecei, ali eu tinha opção Forex ou mercado brasileiro, 14. 18 para 20 era cripto ou mercado brasileiro. Com a mesma grana que eu opero no mercado de cripto, eu preciso de 5 vezes mais na B3 para estar operando. Para fazer o mesmo giro ali, para fazer a mesma estratégia. Então, tem que estudar, pessoal. Isso muda vidas. Isso transforma a vida de várias pessoas. Só que coloca o estudo em primeiro lugar. É 2, 3 anos fazendo isso que depois muda. Não quero a dicasinha, não. Porque a dicasinha vai te deixar preguiçoso e vai atrasar mais o seu tempo ainda em relação ao mercado. Boa, eu acho que a gente tirou várias dúvidas aqui, né, Felipe? Tem Muitas, algum né? assunto que eu não toquei, meu, que você gostaria de tocar? Ah, muitos, mas aí a gente deixa para um próximo Já papo, deixa pra um né? próximo Senão, papo. senão a gente vai entregar tudo Vai de uma entregar vez do só. ouro, O assim, ouro. fácil. Pá, não pode ser, né? É. A gente marca um próximo, né? E Já eu me escalando aqui, né? É, No não, com TubaCast. certeza. Já me escalo pra E vir eu novamente. prometo que se, por acaso, for convidado de novo, eu chego uma hora antes. Vamos ver se vai ter calzinha próxima, né? E é o seguinte, tem que trazer 2 moedinhas já É, debaixo do das braço. moedinhas, pô, chegou atrasado, Pô, ainda chegou sem nada debaixo do braço. Tem 5 mil moedas que é criada por dia. Ele não trouxe nem duas, Duas? pra gente. Aí me De quebrou, 5 mil, né? me quebrou. Eu não falei de setor, poxa. Não, me quebrou. Me Olha os setores, poxa. RWA Inteligência Olha Artificial. é o setor de Ó, ar, ó, que Presta você- atenção. RWA Inteligência Artificial estuda os projetos de top 20 É para Real cima. World Assets, Pronto. né? Os RWA, ativos do mundo real. do mundo Isso. real. Top 20 para cima. Começa com isso, mas primeiro Boa. BTC, tá bom? 70%, 80% de Bitcoin e dinheiro da pinga, a pinga tá cara. Seja muito prudente 100 aí. reais de pinga, né? É, poxa, o litro 100 conto. Deixa uma mensagem vocês aí pra galera. Galera que tá acompanhando, tem o link da carteira, o OneKey. Mostra Tem, aí o Tá aqui. OneKey aqui embaixo também, link com desconto Tá em já, qual tudo câmera? certinho Nessa aqui? Essa daqui, ó. Essa aqui, ó. Aí, já tá o OneKey aí, gente. Quem quiser comprar, adquire lá. Você vai proteger as suas criptomoedas. E, Felipe, deixa uma mensagem também, Mister. Deixa uma mensagem. Cara, a mensagem eu acho que é isso Siga aí, o né? canal, né? Siga o canal, @bitnada aí no YouTube. Lá no Instagram é canal Bitnada. Lá no Telegram a gente tem um canal de informações também, que o Edu Cabral, ele tá sempre alimentando lá, ajudando a gente a alimentar e tal. Também @bitnada lá no Telegram. Cara, eu agradeço aí esse espaço, né? Pô, tamo deixar junto, deixar pô. a gente Que trocar isso, uma pô. ideia sobre cripto, sempre muito legal, eu sempre gosto muito. E, cara, é isso, né? A galera entender que existe uma opção. A gente não tá fadado a perder poder de compra com o real. A gente não tá fadado a pagar cada vez mais caro na gasolina, no arroz, na cachaça, no que for. A gente tem alternativa. Então estuda em Bitcoin, começa, né? Eu brinquei aqui, né? Não tem que ter tudo em Bitcoin. Cara, começa, né? O interessante é começar, entender, estudar, entender que devagarzinho, entender que o Bitcoin não é um ativo que você vai comprar e no dia seguinte você vai dobrar, triplicar dinheiro, que é o que muita gente quer. Vai na manha, vai se protegendo da inflação, vai se protegendo dos mandos e desmandos do Estado. Vai na manha que a gente chega longe. Show. O Bitcoin é um nenezinho ainda, uma criancinha. Né? Ele tá debutando, ele tem 15 anos, cara. Rebelde. É rebelde. Você imagina, o pessoal compara com ouro, com dólar. Quantos anos tem o dólar? Né? O ouro, ele é milenar, cara. A gente tem um ativo que é o Bitcoin, que tem 15 anos. Então vamos ter calma. Vai chegar lá, vamos chegar lá. É o ouro digital, É né? o pessoal ouro fala. digital. Mais escasso ainda. Pode deixar uma mensagem, Mister. Bom, obrigado novamente aí pelo Tamo convite. junto. Peço desculpas aí por ter atrasado novamente. E mais ou menos resumindo aquilo que eu comentei com vocês Bitcoin eu acho que todo mundo tem que estudar, tem que entender. Agora, abaixo do Bitcoin, eu acho interessante vocês entenderem aonde vocês estão colocando a grana, porque basicamente, pelo menos o que eu estudo, o que eu vejo, o ciclo, ele meio que trabalha em 4 anos. Então, se você investe em algo, não só em cripto, mas mercado americano, você não vai conseguir ter um retorno legal se você não entender mais ou menos ali o que está funcionando. E eu, como já falei para vocês, sou prova viva disso. Comecei em 14, 18 já comecei a entender melhor, 2, 3 anos, agora eu tô aqui auxiliando, ajudando vocês. E todos os livros, todas as coisas que eu estudei e o que eu aprendi, tá tudo no YouTube. Eu passo no meu canal também, bastante dica, bastante informações para vocês lá. Mr. Faria, e eu recomendo vocês primeiro entrar no YouTube e pegar o meu canal de Instagram embaixo, porque tá cheio de piratas lá tentando dar golpe em vocês. E no meu canal do YouTube lá eu comento mais detalhes, tá bom? Então, coloquem o estudo em primeiro lugar. 95% da população não consegue fazer uma renda acima de 5 mil. Por quê? Estudou.
Você começando a trabalhar, você começando a entender isso, você consegue sair desses 95% e ir para 5. E isso eu tô falando para vocês em cripto, tá? E uma outra coisa legal também, para quem tá estudando mercado brasileiro e mercado americano. Se vocês entenderem esses dois mercados e depois vocês virem para cripto, nunca mais vocês vão voltar para esses dois mercados, tá? Garanto a vocês. O mesmo trabalho que vocês vão ter para estudar mercado brasileiro e mercado americano, vocês vão ter menos ali com cripto e a valorização, a estatística, ela é muito mais positiva para a gente. Estudar mercado americano, economia, geopolítica, isso aí todo mundo vai ter que estudar, mas trabalhe com cripto que vocês vão ver que vai ser muito melhor, tá? Mas Bitcoin tem que ser para todo mundo, mas coloca o estudo em primeiro lugar. Aquilo que eu falei no comecinho, pega R$10, R$20, coloca isso como despesa. E pelo menos é aquilo que eu falei para vocês. 8 anos para trás, o Bitcoin ele nunca deixou ninguém negativo. Agora vamos estar acompanhando os próximos anos aqui. A gente vai estar acompanhando tudo que está acontecendo no Bitcoin aqui no TubaCast. Deixa seu like, se inscreve no canal também. Muita gente mandou mensagem aqui. O Fábio, nosso moderador, tá aqui também. Max. O Max tá até mandando aqui umas calzinhas, gente. O Max tá aqui mandando umas calzinhas, ó. Ele falou várias moedas aqui. O Robertson, Vinícius, Vision, VAP. Tem bastante gente. Edu Cabral, muita gente mandando mensagem aqui. Obrigado aí pela sua audiência também. Amanhã teremos podcast também com a professora Maria, com a professora Marisa. Ela fala muito sobre política, né? Tudo que tá acontecendo. E também quinta-feira teremos um combatente que foi lá para Israel lutar contra a Hamas lá e tal. Então vai ter muita informação legal no TubaCast. E também semana que vem mais mercado financeiro aqui no TubaCast. Galera que tá acompanhando, obrigado. Matheus, trabalhos técnicos, tamo junto, galera, um abraço.